Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 3 da NFL. A gente vai passar por todos os jogos do domingo, um domingo de muita emoção, muitos jogos definidos, muitos field goals bloqueados também. A gente vai passar por tudo naquele esquema que vocês estão acostumados já na segunda-feira, ao vivo aqui no estúdio, na cadeira de co-host. Está o João Eduardo Dutra, siga ele no @duca_JE. E aqui na produção, minha amiga Ana Carolina Brasil, que também escreve pro Pro Football BR, de Henrique Bulho, de David Chiodini. E a gente divide aqui o passe da Ana Carolina Brasil. Exatamente, né? É, tipo, um dia por semana, Ana Carolina Brasil é produtora do podcast. Requisitada. Exatamente. A pessoa, quando é muito disputada, é um problema, né? Não um problema, pra gente é ótimo. Muito obrigado pelo empréstimo, pelo contrato de empréstimo que eu acertei com o Henrique Bulho. Programa de hoje, como eu falei, a gente vai passar por todos os jogos, naquele esquema, começando pelos jogos do primeiro horário, depois indo pros jogos do segundo horário, depois Sunday Night Football, porque eu sou contratualmente obrigado a falar sobre New York Giants. E vamos fazer também seleção da rodada da semana 3 e apostas da semana também, que 2 semanas não fui tão bem. O copo meio cheio é que eu só tenho como melhorar. Não. Definitivamente tem Então como não. piorar. Então, Eu sofro ataques de ódio dos meus próprios companheiros de podcast. É complicado. Mas vamos entrar nos jogos logo. Vamos entrar nos jogos. Lembrando que tem um episódio por semana, João, que é exclusivo para apoiadores do podcast Cara dos Esportes. E vocês estão vendo aqui na tela, você que está assistindo, tem um QR Code que, se você entrar lá, você pode se tornar apoiador com 20% de desconto. Você tem um plano de R$70 que te dá acesso até o fim do Super Bowl, e tem o outro de R$120 que, além dos episódios extras, te dá acesso a um grupo no WhatsApp e te dá acesso também à possibilidade de você vir aqui assistir ao programa no estúdio. Eu não combinei isso com o Roger, mas tenho certeza que ele, como dono do estúdio, vai o autorizar. Roger olhando pra você. Roger, pô, Claro que não. quebra esse galho pra gente, a gente conversa depois. Mas se você quiser vir, obviamente, a gente não tem como arcar com os custos, a gente mal tá arcando com o custo do podcast. Mas se você quiser vir, manda uma mensagem pra mim, a gente combina e quando você puder. Se você for de fora do Rio, mas por um acaso estiver no Rio de Janeiro, numa segunda-feira, só mandar uma mensagem que a gente marca. Dados os recados, vamos começar falando sobre Green Bay Packers e Cleveland Browns. Uma das surpresas da semana, uma das surpresas da temporada, eu diria até agora. O Cleveland Browns derrotou o Green Bay Packers por 13-10 num jogo, primeiro de muitos field goals bloqueados. Os Packers tiveram a chance de vencer o jogo, tiveram um chute bloqueado, e aí os Browns marcharam e conseguiram eles chutarem um field goal da vitória, e os Browns conseguem surpreender os Packers, que estavam na discussão como o melhor time da NFL depois de 2 semanas. João, como processar um resultado como esse, né? Os Packers que vinham num momento tão bom, ultra dominantes, e são completamente, principalmente no ataque, acaba sendo completamente dominado pela defesa do Cleveland Browns. É um jogo estranho pro Green Bay Packers, porque eu não acho que você deva super inflar esse jogo, falar, olha, o Green Bay Packers não é um time de verdade, é um time que não vai brigar lá na frente, porque, de novo, é aquilo que eu falei na semana passada, um domingo qualquer na NFL. Tudo pode acontecer, até o pior time da NFL, o Cleveland Browns, ganhar do que até então era o melhor time da NFL, o Green Bay Packers. Mas eu acho que é um sinal de alerta pra mostrar que esse time do Green Bay Packers, que foi muito bem nas 2 primeiras semanas, não era imbatível. Não era um time que tava feito, não era um time que tava completo, tava zeradinho. Não, tem coisa a melhorar. O ataque ainda, por mais que o Jordan tenha jogado muito bem as 2 primeiras semanas, Tucker Kraft limitado, os recebedores, ainda você precisa definir ali o que vai ser esse corpo de recebedores, que você tem muitos nomes, mas o Matthew Golden ainda não despontou com o número 1. Vai ser o Jalen Reed, vai ser o vai ter o Dontavia Weeks. Sem o Tucker Kraft, eles precisam aparecer mais. Então, principalmente no ataque. A defesa jogou muito bem, só que é um jogo que você faz só 10 pontos no Cleveland Browns. Sim. Qualquer time pode vencer um jogo que sua defesa segura o outro a 10 pontos.
até o Cleveland Browns. Eu achei que o grande ponto aqui foi que o Cleveland Browns dominou completamente a linha de scrimmage, né? Porque os Packers, o Jordan Love correu 16 vezes para 30 jardas. Foi completamente limitado. Packers, logo no começo do jogo, perderam dos titulares por lesão, né? Tipo, primeira, segunda jogada. E o Jordan Love esteve sob muita pressão. Miles Garrett tá jogando um absurdo esse início de temporada. E quem jogou muito também foi o Mason Graham. O calouro, ele venceu 43% dos snaps de pass rush dele, né? Segundo a ESPN. E a média é tipo 9% para um defensive tackle, né? Então foi um jogo realmente brilhante. Eu acho que os Packers, realmente, eu concordo com você. Tem muita coisa ainda a se ajustar nesse ataque. Talvez a gente tenha coroado eles um pouco cedo demais. A defesa jogou bem, mas contra um ataque muito limitado. Inoperante, quase. E assim, perdendo um detalhe, eu acho que é o tipo de jogo que se os Packers vencem, a gente ia falar, pô, o Packers sofreu e tal, mas ninguém ia lembrar muito. Mas esse jogo me marca um pouco na cabeça. A minha tendência, eu acho que tem dois caminhos aqui, João. Se é aquele resultado maluco que a gente vai olhar lá em dezembro e falar, porra, lembra quando os Packers perderam pro A Cleveland Argentina Browns? perder pra Arábia Saudita na Copa do Mundo, que eles são campeão. Exatamente. Ou então a gente vai ver o Packers, sei lá, vai estar 8-7, e aí a gente vai lembrar, pô, lembra quando eles começaram 2-0, e aí eles perderam pros Browns, e aí a gente viu que eles não eram tudo isso? Pra qual desses lados você penderia mais? Eu acho que o time dos Packers ainda é um time muito bom. Então, eu acho que se eu tivesse que escolher entre uns desses, eu acho que vai ser o resultado que a gente vai lembrar. Pô, o time dos Packers aqui que tá na final da NFC, perderam pro Cleveland Browns lá. Então, pra você ver como a NFL é maluca. Mas eu não duvido, até porque a NFC ainda é uma conferência muito embolada. Você não tem ali os times do topo tão destacados, que nem você tem na NFC, que você tem o Buffalo Bills, você tem o Baltimore Ravens, o próprio Kansas City Chiefs, que hoje não tá tão destacado, e seria o Los Angeles Chargers. Eu acho que pode ser um jogo que pode fazer diferença, tipo, o Green Packers jogar um jogo fora de casa nos playoffs. Aí ele perde um jogo maluco pro Philadelphia Eagles na Filadélfia. Assim, se eles ganhando dos Browns, eles teriam o confronto dentro de casa. Eu acho que essa diferença pode ser importante, porque, de novo, é uma conferência que um jogo vai fazer diferença no topo pra mim. Eu tô com você, João. Eu acho que é muito mais, vai ser, putz, lembra quando eles perderam esse... eles vão perder o mando de campo, assim, de número 1? Por conta de um jogo, a gente vai falar, putz, eles perderam pros Browns lá atrás. Porque, de novo, não é um jogo que eu acho que muda o patamar entre os dois times. Se não sai desse jogo e fala assim, não, o Cleveland Browns realmente é um time melhor que o Green Bay Packers. Fala assim, pô, o Green Bay Packers perdeu um jogo que eles deveriam ter ganhado, e a gente começa a falar de vários fatores, e vários desses fatores nem envolvem em si o jogo em campo do Green Bay Packers. Mas, será que eles estavam concentrados pra esse jogo? Sim. Será que eles já entraram achando que, pô, essa aqui é vitória fácil? Será que eles estavam preparados pro jogo? Cara, isso acontece muito na NFL, né? Eu acompanho a NFL há muito tempo. Até me perguntaram ontem no Twitter, desde quando você acompanha a NFL? Eu acompanho a NFL desde 2009. E não é muito diferente também de outros esportes, não, cara. Você vem de duas vitórias impressionantes, não impressionantes, mas vitórias boas, de verdade. É da natureza humana você tirar um pouco o pé do acelerador. E o Green Bay Packers provando mais uma máxima. O Green Bay Packers tinham 2 vitórias, estavam o quê? 2-0. 2-0 é um placar perigoso. Exatamente, isso não dá pra discutir contra números. Ana, pensando agora no lado do Cleveland Browns, o que você viu da defesa dos Browns até agora, você acha que pode ser... Eles podem carregar o Cleveland Browns a uma campanha respeitável? Ou vai ser tipo, a defesa vai manter eles em vários jogos e aí em vários jogos eles vão perder de uma forma dolorosa? Eu acho que é mais o segundo caso, assim. Porque eu botei até no GC. O Cleveland Browns não é um time ruim. Só que o problema é que o ataque é de 1933. Assim, esse Quando que o Joe Flacco nasceu? Pois é. Experiência. Experiência. Assim, o Joe Flacco não consegue mais ter presença de pocket, não consegue mais jogar pressionado, assim. Você via vários momentos, como o João falou, e você também, Gabriel. A defesa dos Packers jogou muito bem. Então, assim, chegava a ser covardia ver o Joe Flacco tentando fugir do Micah Parsons e do Rashan Gary. Então, assim, é um ataque extremamente limitado. Eu não consigo ver nada de positivo nele. Então, por mais que a defesa tenha bons nomes, tem o Myles Garrett jogando fino, tem o Mason Graham, que é uma grata surpresa,
Tem o linebacker, que eu esqueci o nome também. Calouro também, ele jogou muito também. Os Browns são com alguns jogadores Sim, bem novatos jogando bem. interessantes. Mas o problema é que o ataque É. complicado, né? A gente vai ver em breve Dylan Gabriel, em breve a gente vai ver o Shadu Mas Sanderson. aí é pior. É. Aí é pior. Mas é inevitável. É Sim, inevitável. é inevitável. Vamos avançar agora para New York Jets contra Tampa Bay Buccaneers. João, peço desculpas. A gente vai falar de Giants e Chiefs também. A gente vai falar de Patriots e Steelers também. Então, a gente começa falando sobre o seu time, João, que parecia que ia conseguir uma grande vitória. Tava perdendo. A gente viu aqui 22-6, né? Que tava perdendo? 23-6. 23-6. E aí, o ataque dos Jets começou a funcionar. Tyrod Taylor, não foi o Justin Fields, foi o Tyrod Taylor. Começou a funcionar. Os Jets conseguem bloquear um field goal. O Will McDonald bloqueia e retorna para touchdown. O time tá na frente, mas aí os Buccaneers conseguem a virada ali com o field goal no final do Shane McCloughan, que é mais uma grande campanha do Baker Mayfield no final da partida. Vamos começar falando sobre os Bucs, né, que é o time que venceu. Eu tava pensando aqui, muito legal os Bucs conseguirem essas viradas e tal, mostra o Baker Mayfield, caramba, o Baker Mayfield consegue no momento chave, é o cara que cresce e tal. Meio preocupante os Bucs precisarem de 3 viradas em 3 jogos, um deles contra os Jets, um contra os Falcons e um contra o Houston Texans. Eu acho que é legal tá 3-0, essas 3 vitórias vão contar do mesmo jeito lá no final da temporada. Eles estão sem o Tristan Wirfs. O Mike Evans se machucou nesse jogo, né? Sofreu uma lesão no posterior da coxa, que é um tipo de lesão que ele vem tendo muito nessa reta final da carreira. Posso falar com propriedade que posterior da coxa é complicado. O João, quem viu no Instagram, né? O João tava machucado. Mas eu acho que é meio preocupante o Buccaneers sofrer tanto. Não tá enfrentando a elite da NFL. Eu vou pro torcedor dos Bucks. Tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. Meio cheio, como você falou. É legal que o Tampa Bay Buccaneers é um time resiliente o suficiente que o Baker Mayfield. Eu posso até falar que talvez seja o quarterback mais clutch da NFL hoje. Justo. 2 mais clutch da NFL. 2. Que ser capaz de, quando precisar, ele ir lá liderar uma campanha no último minuto pra ganhar o jogo. Fez 3 vezes. Uhum. Copo meio vazio, os Bucks não deveriam precisar de uma campanha no último minuto contra os Jets, contra os Falcons, e não contra essa versão atual do Houston Texans. Concordo. Então, a gente tem que, eu acho que cabe o torcedor botar tudo na balança. Legal, é muito legal o momento que o Baker Mayfield vai lá, e o Baker Mayfield, ele de fato, ele é muito bom nesse momento. E até na situação do Jets, quando o Baker Mayfield recebe a bola de volta, ele fala, dificilmente ele não vai liderar o time pra zona de field goal. E o Emeka Egbuka aparece muito bem. Sim. Terceiro jogo que ele é Sim. o melhor wide receiver dos Bucks. Mas tem que analisar por que os Bucks estão entrando nessa situação. Ontem era um jogo que os Buccaneers tinham que ter ganhado com uma certa facilidade. Estão ganhando de 23-6 contra os times do Jets que estavam entregue. E a defesa deixa o Tyrod Taylor botar os Jets de novo no jogo. 2 campanhas longas e tudo bem. O field goal é um lance meio aleatório, mas ainda assim. Mas no field goal já tava 26-20 ali, Sim. com os Jets acreditando no jogo. Sim. Faltou rodar a faca, Sim. como diria o Júnior. Então Maestro Júnior, desculpa. Mas contra os Falcons, mesma coisa. Os Bucks claramente são um time melhor, Uhum. tem problemas. Contra o Houston Texans, mesma coisa. Os Bucks claramente tinham o controle do jogo, tomam uma virada no final e tem que fazer uma campanha Uhum. milagrosa quase do Baker Mayfield, porque ele foge de um saque numa quarta descida que acabaria o jogo. E agora contra os Jets, a mesma coisa. Então, vai ser um problema no restante da temporada se os Bucks ficarem dependendo de campanhas milagrosas no último minuto, porque a gente já citou algumas vezes aqui no podcast. Não é uma maneira sustentável de você ganhar jogos se você sempre tá ganhando o jogo por uma posse de diferença, porque esses jogos variam muito. Se os Bucks estão ganhando agora, daqui a um mês eles podem estar perdendo esses jogos e aí a campanha vai virar. Sim, concordo. Pessoal que tá no ao vivo, né? A gente tá na dobradinha aqui ao vivo e on demand também, áudio e tudo mais. Manda seu superchat, que no final do programa a gente vai responder todos. Ana Carolina Brasil tá anotando tudo ali. Até as gracinhas. Até as gracinhas. Teve uma aqui que não foi superchat, mas eu vou ler. O meu xará, Gabriel Oliveira. Esse João de camisa polo tá encantador, né? Então, um grande abraço pro meu xará. Concordo, inclusive. Uma bela camisa polo. Meu amigo Gabriel Oliveira, que tá trabalhando aqui no Centro do Rio também. Aí, ó.
do lado do New York Jets, a defesa é um desastre, João. E é uma coisa que é difícil de entender por que é um desastre. O Salsa ele chegou a deixar essa partida machucado, depois voltou, né? Mas Volta. E até ele cede 2 recepções longas pro McBook, que não são recepções de olha como o Sol se quebrou na cobertura. É o McBook sendo um excelente wide receiver. Mas, as duas foram no Salsa? se eu não me engano, sim. A primeira eu tenho certeza que foi, com uma mão só. E a última eu acho que foi no Sauce. Não, foi no Michael Carter. É. Foi no Michael Carter, tá certo. Mas é uma defesa que tem peças, entre aspas, tem o head coach defensivo, Sim. já foi muito boa em outros momentos, Sim. não desse ano, mas com as mesmas peças, com Sim, Quinn sim. Williams, Jermaine Johnson, Sauce Gardner, Sim. já foi muito boa e não consegue ser um fator pro Jets. E não só não consegue ser um fator, como é um problema hoje em Sim. dia. Os Jets não ganham contra os Bills, foi um desastre Bills. total. Mas os Jets não ganham dos Steelers e do Tampa Bay Buccaneers por causa da defesa. Porque o ataque botou o time em posição de ganhar aqueles jogos. E a gente viu depois o que foi o ataque dos Steelers, né? No pós-jogo contra os Jets. Exatamente. Então a defesa que antes da temporada todo mundo achava assim, a defesa vai manter o New York Jets em muitos jogos. A defesa tá tirando os Jets dos jogos. Sim. Porque o ataque fez o suficiente pra ganhar os Steelers. A defesa não conseguiu parar o ataque dos Steelers, que é um ataque muito abaixo da média. Sim. O ataque fez o suficiente que você pode esperar do Tyrod Taylor entrando. O primeiro jogo dele como titular, o Tyrod Taylor com todos os anos do mundo, pulmão perfurado. Pra quem não sabe, rapidinho, tem muita gente que começou a acompanhar a NFL recentemente. Primeiro ano do Justin Herbert, 2020, o Tyrod Taylor ia ser o quarterback titular dos Chargers na semana 1. Só que na última hora, o Justin Herbert entrou em campo. Aí todo mundo, por que o Justin Herbert tá entrando em campo? O Tyrod Taylor teve um probleminha antes do jogo, probleminha médico, não pôde jogar. O probleminha médico é porque ele tava com uma lesão na costela e o médico dos Chargers foi aplicar um analgésico, né, na região da costela. Infiltração, a famosa infiltração. Ele foi um pouco longe demais e furou o pulmão do Tyrod Taylor. O Tyrod Taylor teve o pulmão furado. Pelo médico do próprio time. Meu Deus, assim, foi bom pro Chargers, né? É uma das melhores histórias da NFL nos últimos anos. Sim, cara. com certeza. Aí o Tyrod Taylor consegue vencer isso tudo, coloca os Jets em uma posição de ganhar o jogo. E o Special Team faz uma jogada... Sim. Pô, quando você tem uma jogada dessas Special Teams, você imagina que o time vai ganhar. Sim, Como ponto extra. Exatamente. Se encontrou. Então... E a defesa não consegue parar nada hoje em dia. Então é um problema. E eu falei que foi bom pro Chargers porque botou o Justin Herbert logo em campo, né? Porque com qualquer história de, vamos com calma com o Justin Herbert. Eu acho que... Eu tô falando sem ter certeza, mas eu acho que o Tyrod Taylor tem mais vitórias em playoffs que o Justin Herbert. Mesmo número eu posso garantir que tem. João, A gente vai falar dele já, João. Calma. João, essa sua piadinha não tá um bom time. Piada? Não tá um bom Eu- time. Eu falei um fato, não falei, Ana? Tossi, gente, não sei se vocês ouviram aqui. Tinha que ter um botãozinho de tosse aqui, Roger. Vamos conversar. Aí a pessoa só vai ver você tossindo. Exatamente, bem melhor. Vamos falar do grande jogo do primeiro horário. Los Angeles Rams contra Philadelphia Eagles. Os Eagles venceram por 33-26 num jogo. Eu achei que foi um bom... Eles combinaram direitinho. Rams, você joga o primeiro tempo. Eagles, a gente joga o segundo tempo. O erro foi os Eagles terem marcado no primeiro tempo. Foi a diferença no jogo. Os Rams fizeram um primeiro tempo brilhante. A defesa jogou muito bem. O ataque jogou muito bem, mas deixou pontos em campo. Eu cheguei a twittar, esses field goals todos aqui que os Rams estão chutando pode dar problema. E aí no segundo tempo, a comissão técnica dos Eagles teve um clique. Nós temos o A.J. Brown, que é um dos 5 melhores wide receivers da NFL. Nós temos o Jalen Hurts, que é no mínimo um dos 10 melhores quarterbacks da NFL. Que tal a gente usar os dois também? E funcionou muito bem. Primeiro tempo que a equipe perdeu o Lane Johnson. Ele se machucou, o right tackle titular. E é incrível como, historicamente, quando o Lane Johnson tá fora de campo, o ataque dos Eagles desmorona. E foi exatamente o caso, mais uma vez. Só que os Eagles no segundo tempo conseguiram se recuperar. Teve um touchdown bonito pro Devonta Smith. Eles viram o jogo. Os Rams tiveram a chance de virar de volta. E aí o Jordan Davis bloqueou e retornou o field goal bloqueado pra touchdown, pra garantir a vitória. Os Eagles que já haviam bloqueado o field goal anterior. Então... O retorno do Jordan Davis, embora não faça muita diferença pro placar final, porque os Eagles ganhariam o jogo de qualquer jeito, vale muito pro pessoal que apostou nesse jogo, né? Sim, porque era Rams
A linha era 3,5. Então, se bloqueia aquele chute para, Ia ganhar de 1 ponto, os Rams Sim. cobriram. sim. E aí virou, quem apostou nos Eagles, menos 3,5, se deu muito bem. Mas uma grande vitória pros Eagles, contra um adversário, um dos favoritos na NFC, né? Uma grande jogada do Jordan Davis, que eu sinto que vai ficar pra sempre, João, esse bloqueio e o retorno dele. Que ele é O jogador mais pesado da história da NFL retornar um chute pra mais 50 jardas pro E um touchdown. dos mais rápidos também. Eu tava até vendo, peguei até 19 milhas por hora. o Next Gen 18 ponto alguma coisa. Next É. Gen Stats coloca ele como o jogador mais pesado ao alcançar essa velocidade, algo do tipo. Mas, pra gente não cometer uma injustiça, Hum. mais pesado, mais fino, Jordan Davis. É, ele Emagreceu emagreceu bastante. em relação ao começo da carreira dele. Mas, João, eu acho que pro lado do Philadelphia Eagles, essa vitória é muito importante porque eu sinto que o time encontrou algumas respostas no ataque no segundo tempo que não vinha encontrando. Eu acho que tem 2 pontos nessa vitória do Philadelphia Eagles. Um é esse. É o ataque de... Finalmente é um ataque. É um ataque. Eu acho que... Até a gente tava até comentando no grupo antes. Eu acho que o Nick Sirianni já viu a escrita na parede. Ele meio que já tá meio que ligado que vão banir o touch push mais Sim. cedo ou mais tarde. Então ele falou, então vou fazer até dizer chega. Jogadas que o Philadelphia Eagles anteriormente não faziam, eles estão fazendo. Porque antigamente o touch push era o quê? Linha de gol ou 4ª pra 1. Agora o Philadelphia Eagles tá fazendo touch push em 3ª pra 2. Sim. Jogadas que antes não era, eles falaram, não, vamos fazer. Até porque ele não tem mais essa preocupação sobre a saúde do Jalen Hurts, porque ano que vem ele não vai precisar mais fazer. Então não tem problema em fazer 200 vezes esse ano. Mas o ataque não se move só com isso. Não. Então eles precisaram, no segundo tempo, meio que soltar um pouco Sim. o braço do Jalen Hurts. E eu acho que é um excelente lembrete, porque o Jalen Hurts é um bom quarterback. Porque as 2 primeiras semanas parecia que estavam tratando o Jalen Hurts como se ele fosse só um quarterback que corresse com a bola. Sim. Mas não, o Jalen Hurts é um excelente quarterback. No momento que ele soltou o braço, ele mostrou que ele é um excelente quarterback e conseguiu liderar o Philadelphia Eagles pra uma campanha. Ponto. Eu acho que tem um pouco da situação que a gente tá falando do Tampa Bay Buccaneers. O Philadelphia Eagles é um time muito bom pra estar passando por tantos jogos que eles precisam de milagres pra ganhar. Pô, João, mas aí eu vou discordar de você, porque o Buccaneers foi contra os Jets e contra os Texans. Os Eagles, Chiefs semana passada e Rams Justo. nessa rodada. Justo. Nesse ponto eu vou concordar com você. Mas ainda assim são jogos que a gente olha e a gente fala, talvez não foi um jogo completo do Philadelphia Eagles. Sim, Ficaram devendo em todos os jogos. Eles jogaram 30 minutos de 60 minutos, eles jogaram 30 minutos de um nível muito alto. E contra os Chiefs, de novo, eles precisaram do Kelsey dropar uma bola na endzone Sim. e eles terem uma interceptação pra ganhar o jogo. Mas ainda assim, é um time, eu acho que vale a pena destacar. Como o Tampa Bay Buccaneers, acha jeito de ganhar jogo. Sim. Isso é importante na NFL. Ana, do lado dos Rams aqui dessa equação, assim como os Eagles se encontraram no segundo tempo, os Rams se desencontraram. O que você achou que aconteceu com os Los Angeles Rams? Olha, acho que agora vai entrar naquela mesma discussão velha de que é o Sean McVay fica extremamente conservador quando precisa ganhar o jogo. E isso geralmente custa muito caro, tanto para o ataque quanto para a defesa também. Tudo começou a piorar com a interceptação do Stafford. Inclusive, Zac Baum, Sim. jogadoraço. Uma linda interceptação dele. E depois disso, o ataque morreu. Assim, o Kyren Williams sumiu. O Stafford também pressionado, não conseguiu conectar com o Pucanacua, com o Davante Adams. E a defesa, por outro lado, conseguiu frear muito bem o Saquon Barkley, mas depois que o Jalen Hurts soltou o braço, não conseguiu parar. Assim, a secundária dos Rams não é grande coisa. Assim. A gente precisa lembrar disso. Ela tem seus problemas, principalmente contra big plays, então, enfim, dito e feito. Foi só o Jalen Hurts soltar o braço. Dizem as más línguas, e depois, no segundo tempo, quem começou a chamar o ataque foi o Jalen Hurts. Não o Kevin Patullo. Então, pode ser? Não sei. Acho que esse ponto que você tocou sobre a secundária dos Eagles é muito bom, porque acho que os cornerbacks do Philadelphia Eagles que não se chamam Cooper DeJean não estão fazendo uma temporada boa. E o Keanu Mitchell chegou a se machucar, né? Chegou a se machucar. Na semana passada, né? E ele não tá 100% não. O resto do time o resto da secundária tá sendo explorado, né? E é um time também que teve um negócio bizarro, eles entraram em campo hoje
com 3 edge rushers. Hoje não, ontem. Entraram com 3 edge rushers só, né? Que é meio bizarro, né? 3 Mas edge o Zac Baum, ele é meio que o edge rusher reserva, né? O Zac Baum ele tem um arco de carreira muito bizarro, porque ele era edge rusher, era jogador de special teams, e aí os Eagles contratam ele, pô, você vai jogar de inside linebacker. Mas ele saiu de Wisconsin assim, ele saiu como aquele linebacker híbrido, Sim. que ele era E 99% dos casos não dá certo, né? que é meio linebacker, É. meio edge rusher, então... Geralmente esses caras acabam virando edge rusher, que é uma posição mais simples do cara assimilar na NFL, que é, pô, Tá vendo vai- aquele cara com a bola? Pega ele. segue reto na direção dele. Mas ele conseguiu assimilar bem a função de linebacker e tá sendo uma das contratações mais Sim. subestimadas da NFL, porque o Philadelphia Eagles contratou ele por nada, Sim. Agora tá pagando ele de verdade, Sim. né? mas Justíssimo. ele Sim. é Justíssimo. cortado, se eu não me engano, no New Orleans Saints, Uhum. e cai no colo do Philadelphia Eagles e é um dos melhores linebackers da NFL. Ele chega pra ser jogador de special teams, aí o Vic Fangio vê, pô, temos algo aqui. Vamos botar ele pra jogar de linebacker. E realmente, o time tava perdendo por 26-7, conseguiu virar. Eu acho que pode ser que seja o momento da virada dos Eagles. Não, agora vai ser aquele Eagles dominante. Ou eles vão dormir na próxima rodada também de novo, né? Eu acho que tem as duas possibilidades. Mas até a Ana falou e ela colocou na pauta, né? Pela segunda vez a gente tá vendo esse time dos Eagles mudar de coordenador e sofrer no ataque, né? O Kevin Patulho, né, que é o novo coordenador ofensivo da equipe, substituiu o Kellen Moore. Moore, que é o head coach do New Orleans Saints, e é um time que de 12 quartos de futebol americano jogou 2 bem, né? E cara, de novo, o A.J. Brown é um jogador espetacular, né? E o A.J. Brown, ele é o protótipo do wide receiver em campo, a fisicalidade dele, e fora de campo, porque ele é diva. Ele é aquela diva fora de campo, assim como todo wide receiver. Ele é o cara que ele não tá recebendo a bola, ele tá lendo livro na sideline e tal, que tá mandando recado através da imprensa. Mas, assim, sem querer dar spoiler quando a gente eleger a seleção da rodada, eu acho difícil um não quarterback ter um impacto na partida tão grande quanto o A.J. Brown teve. Eu acho que é o tipo de atuação que o A.J. Brown teve, ou um edge rusher, ou um defensive tackle, mas assim, o Aaron Donald pode ter na partida, porque Gabriel, ele mudou totalmente a partida Posso no fazer segundo um tempo. adendo também? Por favor. Assim, não querendo desmerecer A.J. Brown, Devonta Smith também, assim, sempre que precisa dele, Sim. ele vai estar lá, ele vai porque eu acho que o aparecer. A.J. Brown ele é mais Sim, ele é impressionante mais pela fisicalidade. físico. Daí. Mas o que o Devonta Smith é clutch também. Meu amigo, Sim, também. assim... Eu acho que os dois se complementam muito bem, Sim, porque sim. o A.J. Brown, como você falou, fisicamente, ele é o protótipo de wide receiver. Ele Sim. rápido, forte, alto, mas... Maluco, diva, leitor, mas... estudioso. Mas o Devonta Smith, tecnicamente, ele é muito acima da média pra posição de wide receiver. Sim. Então, o Jalen Hurts, ele confia no Devonta Smith num tanto que eu preciso que você esteja nesse ponto exato do campo, nesse momento, que eu vou lançar a bola sem ver se você ganhou a marcação. O Devonta Smith tá lá. O touchdown que vira o jogo, pra mim, é basicamente isso, porque é o Devonta Smith ali numa rota out e o Jalen Hurts tem total confiança numa quarta descida que o Devonta Smith vai estar na posição certa pra receber a bola dentro da end zone e anotar o touchdown na virada. Porque se o Devonta Smith ele corre errado a rota uma jarda mais curta, Sim. ele tá fora da end zone. Se ele corre uma jarda mais longa, o cornerback corta a rota. Sim. Então, eu acho que é a melhor dupla de wide receiver da NFL pra mim. Aí a gente volta àquela discussão, né? T. Higgins e Jamar Chase versus A.J. Brown e Devonta Smith, né? Mas vamos avançar agora para a partida entre Patriots e Steelers, né? Antes, lembrar pro pessoal 2 recados pro pessoal, né? Você tá vendo o QR Code aqui na tela, 20% de desconto para você se tornar apoiador. Você tem acesso a episódios extras do podcast, você tem acesso grupo no WhatsApp, dependendo do plano, possibilidade de vir aqui assistir a gravação, transmissão do podcast ao vivo, se você for do Rio de Janeiro, ou se você não for do Rio de Janeiro, mas estiver no Rio de Janeiro por algum motivo, tiver uma segunda-feira de bobeira aqui de tarde. E também pro pessoal que tá assistindo ao vivo, mande o seu superchat, que a gente tá separando tudo para ler no final do programa, então não deixe de mandar o seu superchat. Pittsburgh Steelers 21,
New England Patriots, 14. Cara, esse jogo foi bizarro. Esse jogo foi bizarro, porque você olha os números. Primeiro um que me chama atenção aqui é... Os Patriots tiveram 166 jardas a mais do que o Pittsburgh Steelers. Mas aí o que aconteceu? Os jogadores dos Patriots não conseguiam segurar a bola. Foram 4 fumbles perdidos, 2 do Ramondre Stevenson, um do Antonio Gibson, que entrou no lugar do Ramondre Stevenson, e um do Drake May. Os Patriots tiveram um punch na partida, mas perdem o jogo por causa dos 5 turnovers, né? Que foi um jogo bizarro, um jogo que os Patriots conseguiram mover bem a bola. Eu acho que, assim, é foda, né? Tirando a interceptação e o fumble, o Drake May jogou bem, né? São duas coisas muito Tirando grandes. as piores jogadas do mundo, ele E ele jogou teve uma bem. interceptação também que ele lançou que... A dos- janela não existiu, assim. Eu não sei o que ele viu ali. É, Ele o- foi no momento, agora eu se consagro. Tudo bem que o Ken Hayward, ele desvia a bola, mas aquela janela não existia. Sim. Eu não sei o que o Drake May viu ali. Ele provavelmente estava sob efeito de algum alucinógeno. E ele tinha batido com a cabeça no campo, né? Sim. E não passou pelo protocolo de concussão, mas teve uma interceptação no começo do jogo que ele lançou, que foi dropada, mas depois o Ramondre Stevenson sofreu fumble, né? Então ficou elas por elas. João, o time dos Patriots, o ataque consegue mover a bola, e eu acho que consegue mover bem, só que comete muitos erros, e a defesa... Tá na hora da gente ter uma conversinha sobre o Mike Vrabel, né? Não por causa desse jogo especificamente, mas a defesa dos Patriots vem sendo um desastre. Sobre o ataque, é um ataque muito jovem, ainda pra mim. É um ataque que esse ano vai ser um ataque de crescimento, vai ser um momento de crescimento pra eles. Então, o fato de eles estarem conseguindo mover a bola, eu acho que é o principal. Porque a gente tá pensando em um ataque que tem um quarterback segundo-anista, que jogou pouco no ano passado. Você ainda não tem ainda um alvo destacado pra ele, não tem um Jamar Chase, não tem um Stephon A.J. Diggs em Brown. 2025 não te pega, não? Não, acho que não. Só a Cardi B? Stephon Diggs tem mais. Vai ter mais filho em 2025 do que touchdown, né? Temporada de 1000 jardas, com certeza. Porque já são 2. São 2, né? Já são 2. Mas. Então, o fato do ataque estar conseguindo se mover, pra mim, é um incentivo. Os erros, tem que limpar esse ataque. Sim. E eu não espero que esse ataque seja limpado esse ano. Uhum. Então, acho que esse ano é pra você mostrar que você tem alguma coisa. No ano Sim. que vem a gente pensa em mais coisas. A defesa é um problema. Porque a defesa, entre aspas, tem que carregar esse time do New England Patriots. E você tem ali uma peça ou outra pra chamar a atenção. Você tem o Christian Gonzalez, você tem alguns edge rushers. Que não tá jogando ainda, Não né? tá jogando. Você dispensou o Jabril Peppers. Sim. Então, eu acho que esse é o grande problema. Porque o ataque, eu acho que é um problema que vai ser resolvido. Sim. A defesa, eu não sei como resolve. A defesa não foi um problema domingo, né? Porque o ataque colocou eles em um monte de situação complicada e também não é como se... É o ataque dos Steelers, que é muito limitado. Aaron Rodgers... Assim, qualquer snap que o Aaron Rodgers não pode ter a movimentação dele do jeito que ele quer fazer, sem ter que fazer qualquer mudança de caminho, ele tem muita dificuldade, né? Porque é um quarterback de 41 anos, né? O DK Metcalf fez o que ele quis contra o Carlton Davis. Essa defesa dos Patriots precisa urgentemente do retorno do Christian Gonzalez, mas também não é como se o retorno do Christian Gonzalez fosse resolver todos os problemas, né? Então, eu acho que, assim... Eu acho que é um jogo muito mais que os Patriots perderam do que os Steelers ganharam. Sim. Os 4 fumbles vão deixar isso claro. A interceptação vai deixar isso claro. Porque, de novo, o Patriots deu 5 tiros no próprio pé. Sim. Que o time dos Steelers pode ter problemas ofensivos. Mas o Aaron Rodgers, ele ainda é o cara que, se você der uma brecha, ele vai aproveitar essa brecha. Então, você dá 5 oportunidades aí pro Aaron Rodgers. Você dá uma defesa com buracos. Mais cedo ou mais tarde, ele vai achar uma brecha e vai ganhar o jogo pros Steelers. Foi assim na semana 1, onde os ataques dos Steelers foi pior que os Jets e acabaram ganhando o jogo. Foi assim de novo. Então, eu acho que o Aaron Rodgers, ele vai se envolver em grandes jogos onde o ataque dos Steelers dominem o jogo. Não. Mas eu acho que todo jogo que houver uma brecha, o Aaron Rodgers vai manter os Steelers no jogo. Sim. Pô, tem um maluco ali atrás, o comentário, ali atrás da Ana com um short da década de 80, quase aparecendo a perna toda, mas é ilusão de ótica, ele tá bem atrás da Ana, ele tá muito atrás assim, mas é a ilusão do ângulo aqui da câmera. Mas é isso, eu acho que é foda, né, porque os Steelers definitivamente não jogaram bem esse ano e estão 2-1.
é a mágica do Mike Tomlin, né? Ah, não mereceu, mas ele ganha esses jogos, né? Eu achei que a defesa dos Steelers gerou muita pressão no Drake May, mas eu gostei da atuação do Drake May. Assim, obviamente, os erros, mas eu acho que ele continua dando muitos sinais positivos, só que como o João falou, né? É um time que tá muito longe ainda de qualquer coisa. Vamos passar agora para Minnesota Vikings 48, Cincinnati Bengals 10. Como a Ana bota aqui no nosso GC, já tá na hora de puxar o Zach Taylor. Só que eu acho que a Ana pegou um GC antigo de 2023. Por isso que quando já era a hora de demitir o Zach Taylor. O Jake Browning, ele lança uma pick six logo no começo do jogo. E é daí pra baixo, né? E a gente precisa começar falando do homem da partida. Isaiah Rodgers. Contratação dos Vikings. Ele forçou 2 fumbles, teve uma pick six e retornou um fumble pra touchdown. Maior nota do Pro Football Focus, acho que de todos os tempos. Você tava perguntando, algum jogador não quarterback impacta o jogo tanto quanto A.J. Brown? Talvez o Isaiah Rodgers tenha impactado mais que ele. Sim, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? De uma forma consistente, né? Porque, alerta de spoiler, o Isaiah Rodgers não vai repetir esse desempenho. Mas os Vikings, com esse desempenho da defesa, nem precisaram fazer muito no ataque, mas o Carson Wentz teve um bom jogo, 14 de 20 passes, 173 jardas, 2 touchdowns. O Jordan Mason, que não teve Aaron Jones nesse jogo, né? Mas o Jordan Mason teve 16 carregadas, 116 jardas, 2 touchdowns. E um jogo que os Vikings dominaram completamente os Bengals. E é complicado pro torcedor dos Bengals, porque no passado, com o Brian Callahan, 2 anos atrás, a equipe teve um bom desempenho com Jake Browning, né? Só que agora foi um completo desastre. E a maior takeaway desse jogo, né? A maior conclusão é: não pode, sob hipótese alguma, o Zach Taylor ainda ser o técnico quando o Joe Burrow voltar a esse time. Seja em dezembro, seja em janeiro, seja em setembro de 2026. Eu acho que esse jogo pode ser... Tem 2 caminhos que esse jogo pode gerar. Pode ser uma benção em disfarce pro Cincinnati Bengals. E a diretora, putz, não dá com o Zach Taylor. Temos que demitir ele o quanto antes possível. Ou pode ser aquele jogo que fala assim, mas tava sem o Joe Burrow, né? Pô. Então... Porque essa lesão do Joe Burrow pode ter esses 2 caminhos pro Cincinnati Bengals. Pode ser o suficiente pra mostrar que, olha como o Zach Taylor não consegue produzir um time quando ele não tem um dos 5 melhores quarterbacks da NFL, um dos 5 melhores wide receivers, um dos 2 melhores wide receivers da NFL e um dos 10 melhores wide receivers da NFL. Ou pode ser mais um ano de desculpa, falando, tava sem o Joe Burrow, né? Vamos dar mais um ano pro Zach Taylor, ver que quando ele volta. Porque tem esses 2 caminhos. Sabe qual é o mais provável que aconteça? Se tratando de Bengals. O segundo. Com certeza. Porque é uma desculpa muito boa você não ter o Joe Burrow. Sim. Porque o Zach Taylor fala, eu perdi o meu quarterback, que é um dos melhores da NFL. Com ele eu tava 2-0. Verdade. Então, 2-0 culposo, mas tava. Mas ele tem essa desculpa. Então, resta saber como a temporada vai ser. E eu acho que pode ter algum dos indicadores vai ser: vão continuar com o Jake Browning ou vão atrás de alguém? Cara, eu acho que abriu a porta, né? Porque de início a resposta era não iriam atrás de ninguém. Mas eu acho que o Jake Browning abriu a porta pra isso. E Ana, falando do lado do Minnesota Vikings, eu devo ficar preocupado com o fato de que o ataque, independente, tudo extra foi extra, né? Mas o ataque, quando esteve em campo em drives de verdade, o ataque andou melhor com o Carson Wentz do que com o J.J. McCarthy. Isso deveria me preocupar? Não. Ponto final. Brincadeira. Assim, primeiro, Kevin O'Connell, um verdadeiro MacGyver. A gente fala do David Canales, mas o Kevin O'Connell fez Carson Wentz no senhor ano de 2025 ter um passe pra touchdown. Já Sim. começa aí. Eu achei que o Carson Wentz jogou bem. A loucura toda é essa. Tipo, o Carson Wentz jogou bem. É. É bizarro. É bizarro. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, não. Porque, inclusive, um ponto importante é que o Christian Darrisaw só voltou, né? Sim, isso é muito importante. Isso é muito importante para essa linha ofensiva, até para ajudar o J.J. McCarthy. E, enfim, sobre o próprio J.J., ele é um calouro na prática, Sim, né? sim, verdade. Então, é melhor ele ter esses jogos mais ruins, digamos assim. É melhor ele ter jogo ruim agora do que ter jogo ruim lá na frente. E eu sei que ele não mostrou muita coisa ainda, Uhum. mas eu não descarto, assim,
totalmente uma melhora do J.J. McCarthy. Assim. O que eu posso dizer, eu acho que o ataque do Kevin O'Connell, ele funciona melhor com esses quarterbacks mais estabelecidos. Não necessariamente melhores, mas uns caras que têm um pouco mais de experiência. Sim. Tem um pouquinho do feel melhor do que é NFL, do que é um feeling ataque. mais Que é um ataque pegada. de NFL, tem uma capacidade um pouquinho melhor de manter o time no cronograma certo. Sim. Foi no ano passado assim com o Sam Darnold, foi assim com o Carson Wentz. Eu acho que o J.J. McCarthy ainda vai ter que desenvolver isso. A questão é que a gente... Deu pra ver vocês pirando na transmissão, muito bonita. Roger tentou, mas não foi rápido o suficiente. Perdão, eu achei que ia fazer no meio da fala, eu corri com a fala. Pelo menos não saiu o som. Quando o Vikings toma a decisão de vai ser o J.J. McCarthy, a gente não vai seguir com o Sam Darnold, a gente sabe que é uma decisão pro médio prazo, né? O J.J. McCarthy não seria melhor do que o Sam Darnold. É uma decisão claramente um passo pra trás pra tentar dar 2 pra frente. Exatamente. E o Wentz tem essa experiência também. Por mais que o Wentz tem muita experiência em jogar futebol americano burro, ele tem experiência na NFL muito mais que o J.J. McCarthy, né? Então, eu só acho, assim, algo... Eu não sei se é pra ficar de olho, mas é notável que o Kevin O'Connell já garantiu o Carson Wentz como titular na próxima semana. E não é como se o J.J. McCarthy tivesse quebrado um osso, né? Ele teve uma lesão muscular, não foi? Acho que E o foi. filho dele nasceu, né? O filho dele nasceu também, né? Então, cara, time nessa situação, o cara sendo pai presente é complicado. Mas eu acho acho que nem aquele perfil do Liverpool, né? Espero que tenha valido a pena. Mas eu acho que a questão é essa. A questão é que o Kevin O'Connell, essa situação do Carson Wentz, mais uma vez, o Kevin O'Connell ele tem confiança suficiente pra falar assim, não. Se recupere 100%. Confia Se no recupere 100%. Vamos passar agora pra Atlanta Falcons 0, Carolina Panthers 30. Um jogo que é isso mesmo que você leu, como a Ana bota aqui no nosso GC. Michael Penix foi um desastre. E sabe aquela coisa de sintomas iniciais, quando você tem uma doença, começa a ter alguns sintomas? João, o Michael Penix tem alguns sintomas de Tua Tagovailoa? Você tá sendo agora minimalista só porque os dois são canhotos. É verdade. Porque... Mas é foda, os dois são canhotos, aí você vê os dois jogando, os dois não são espetacular fisicamente, é difícil não ver um pouco de Tua no Michael Penix. Sim, mas até eu que faço muita coisa de draft, a primeira coisa que te remete a algum quarterback é a aparência mesmo. Então, o fato dos dois serem os únicos quarterbacks atualmente da NFL que lancem com o braço esquerdo, chama atenção. Alguém precisa fazer aquele vídeo Dele invertido pra gente poder avaliar o Michael Penix, porque canhoto não tem como avaliar. Exatamente. Porque o Tua no auge, quando ele tava melhorando, quando você invertia o vídeo, ele parecia o Drew Brees no auge. Exatamente. E ele usava também a camisa 1, então você inverte a mesma coisa. Sim. Então, mas o Michael Penix teve um jogo bastante ruim. E o que eu acho que é mais preocupante, jogo muito ruim. Contra uma defesa péssima do Carolina Panthers. Historicamente, o Panthers joga bem contra o Falcons, né? Mas essa defesa é simplesmente horrível. E Sim. ela foi bem, ela jogou bem. Sim. Eles sabem jogar contra o Falcons. É aquela coisa de jogo de divisão. Jogo de divisão sempre Pode acontecer estranho. qualquer coisa. Pode acontecer qualquer coisa. E o Atlanta Falcons, que competiu contra o Tampa Bay Buccaneers, tomou um vareio do Carolina Panthers. Só isso que eu tenho pra dizer. É um jogo estranho. É um time que, na minha visão, o Atlanta Falcons é um time superior ao Carolina Panthers, se você pegar peça por peça. Sim. Mas não viu a cor da bola. E aí o ataque dos Panthers nem produziu tanta jarda assim, mas toda hora tava ali um campo curto, né? Foram 2 interceptações do Michael Penix. Acho que teve fumble também do... Teve um fumble também do nosso Eu vou te garantir uma Michael. coisa. Diga. Em algum momento dessa temporada, o Kirk Cousins vai ser titular. Não sei por qual time. Ele jogou hoje. Ele jogou. Jogou. Domingo. Mas em algum momento ele vai ser titular. Sim. Não sei por qual time. Talvez seja os Falcons. Talvez seja os Bengals. Eu acho meio... Pô, Kirk Cousins, com aquela linha ofensiva do Cincinnati Bengals, complicado. ele vai morrer. Cara, eu acho meio deprimente o Falcons ter colocado o Kirk Cousins em campo, né? Porque, tudo bem, ele é o quarterback reserva. Mas, pô, respeita o cara, né? Respeita o cara. E do lado dos Panthers, assim... Eles já desrespeitaram ele quando draftaram o Michael Penix, né? A defesa jogou muito bem contra o Falcons. E é uma defesa que joga bem, seja por qualquer que seja o motivo, joga bem contra o Falcons. E não dá nem pra elogiar muito o Bryce Young, né? Porque ele não precisou fazer muita coisa, né? Ele tentou o quê? 24 passes, 121 jardas, não tentou fazer quase nada. O que foi, Ana? Tá precisando... Tem um comentário muito infeliz. Um comentário no chat que, assim, eu e o Roger perdemos tudo aqui. Diga. É o... Ah, não, já vi aqui. Já viu?
Penix esqueceu de tomar Tadala para jogar ontem contra os Panthers. Seria doping se o Michael Penix? Sim. Não, jamais. Vamos avançar aqui agora. Vamos pro. Agora. É Você a hora quer desse dar jogo. o seu recado antes ou você quer falar logo sobre? Não, eu já dei o recado alguns. Então- Vamos direto pra Indianapolis Fale Colts e sobre Tennessee Titans. O que eu recebi de mensagem sobre Daniel Jones? Você quer pedir desculpa de novo? Daniel Jones. Eu não consigo te desculpar pelo que você me fez passar nesses anos pelo New York Giants, mas eu tenho que te pedir desculpas sobre minhas críticas. Não é o pior quarterback do mundo. Sobre subestimar a sua capacidade no ano de 2025. Eu ainda acho que você tá sendo muito ajudado pelo Shane Steichen e por um calendário tranquilo. Acho. Mas o Daniel Jones teve... Você teve... Não, eu tô falando com a câmera, não tô falando sobre... Você teve a melhor sequência de 3 jogos da carreira. Você é um dos melhores quarterbacks da temporada até agora. Então, nesse ponto... Eu não vou pedir desculpa porque você me fez sofrer muito quando você era quarterback dos Giants. Mas, no que diz respeito ao 2025, me desculpa. Eu acho que tem uma situação um pouquinho de cuspir no prato que comeu. Porque Sim. o Daniel Jones é o melhor quarterback que você viu no Giants há 10 anos. Ele é o quarterback que veio depois do Eli Manning, porra! Eu só vi 2 quarterbacks pelo Giants. Então, mas aquela temporada Porra. dele que rendeu o contratão, você não viu uma temporada tão boa desde Eli Manning. Mas eu só vi 2 quarterbacks, porra! Não, mas você tem ele, Não, você João, tem o Russell Admite Wilson. que você falou sem pensar. Você Admite. tem o Russell... Não, tô falando sem pensar. Tô falando de fato, nos últimos 10 anos. Não, Russell Wilson, meu Deus. Desde 2015. O assunto é Indianapolis Colts. Desde 2015, qual é o melhor quarterback do Giants? Eli Manning. Você acha que as últimas temporadas do Eli Manning foram melhor que a melhor do Daniel Jones? Claro. Aí você tá maluco. Aí Não. você tá maluco. 2015. Enfim. O assunto é Indianapolis Colts. Os Colts que logo A no gente posso fazer um adendo? Ai, meu Deus do céu, a gente não vai conseguir falar de... Ai, O por Daniel favor. Jones, eu vou até olhar pra câmera. O Daniel Jones meu é Deus. o melhor quarterback dessa divisão. É, Ele Tá é o melhor jogando o melhor quarterback futebol dessa dessa divisão. verdade. Isso não é um teste. Cara, é real. semana que vem, quando chegar o jogo dos Colts, e se o Daniel Jones tiver jogado bem, eu vou pedir pra Ana e pro João deixarem o estúdio. Aí eu e o Roger aqui, a gente fala sobre o jogo. Não, mas aí vai ser uma visão muito imparcial do jogo. Depois eles voltam e aí a gente segue o programa, né? Porque eu não consigo falar sobre os Colts que jogaram bem. Os Colts estão tendo... Uma pena que o Michael Pittman se machucou no final da partida, né? Mas Sim. parece ser uma concussão, né? Então vamos ver quanto tempo ele vai levar pra voltar. É um ataque muito bem montado. Shane Steichen, favorito pra treinador do ano, depois de 3 semanas. Tudo bem, Ken Ward lançou a interceptação logo no... terceira jogada, eu acho, mais ou menos. Mas a equipe, a linha ofensiva tá jogando muito bem. O jogo terrestre tá muito bem. Jonathan Taylor teve mais um grande jogo. 17 carregadas, 102 jardas, 3 touchdowns e... Cara, o time dos Colts é a grande surpresa. Vai manter a temporada inteira? A gente já viu muito time começar bem e cair. E eu acho que ele teve um... Os Colts tiveram um começo acessível, né, de temporada, mas o Daniel Jones tá jogando de longe o melhor futebol americano dele, porque teve aquele 2022 que ele jogou bem, né, que é o melhor ano da carreira. Ele não teve nenhuma sequência como essa de 3 jogos. É muito acima do que ele já jogou e porque ele tá cercado por um time muito melhor, né? Nesse ponto, os Giants nunca conseguiram colocar uma linha ofensiva boa como essa dos Colts e um grupo de wide receivers que tem superestrelas, não, mas são 3 wide receivers profissionais de futebol americano. Tem o Tyler Warren, que tá tendo um começo de carreira brilhante como Tyrande calouro. O Jonathan Taylor, que parece que se reencontrou. O Shane Steichen tá chamando jogos muito bons. Então, os Giants nunca fizeram isso que os Colts fizeram pra dar uma situação pro Daniel Jones. Mas ainda assim, eu acho que vamos com calma. Não é o Daniel Jones não vai ser o novo Baker Mayfield. Você garante isso aqui? Garanto. Ah, então tá, você tá garantindo? E assim, o Baker Mayfield é uma das maiores reviravoltas que a gente já viu de um quarterback desse nível, né? Ele Sim. pode não ser o Baker Mayfield, mas ser o quarterback a longo prazo jogando em bom nível no Indianapolis Colts. Mas o Baker Mayfield tá muito lá em cima. Mas eu também... Ele pode ser o novo Geno Smith? Pode. Acho que ele pode ser o novo. Eu Geno acho Smith. que é um baita desfecho pra carreira do Daniel Sim. Jones isso. Sim. Mas tem suas limitações você ser o novo Geno Smith, né? Que seu maior sonho, torcedor dos Colts, meu sonho é encontrar o novo Geno Smith.
Assim, diante pro de time- tanta coisa que eles passaram. pro tanto time que veio de refugo, cadáver do Matt Ryan, cadáver do Philip Rivers, Anthony Richards que Carson tem Wentz. 25 Wentz. passes na carreira. Andrew Luck se aposentou. Verdade. Mas assim, Por favor. Indianapolis Colts mereciam, tá? Depois de tudo que eles fizeram contra o Andrew Luck, desculpa, torcedor dos Colts, mas essa franquia merece. Eu fico incomodado quando a Ana fala assim, mereceu. E é tipo, o time teve 5 anos ruim. A Ana tem um pouquinho. Eu fico pelo incomodado. amor de Deus. Pra mim, merecer é tipo, 25 anos ruins. Caralho, eu já mas recebi aí um monte tem de um- mensagem aqui falando: finalmente você pediu desculpa, não sei o que e tal. Pra gente encerrar aqui esse jogo, Ana, você colocou aqui na pauta. O torcedor do Titans tá meio já de saco cheio do Brian Callahan, né? Sim. Treinador da equipe, né? Tudo bem que Tennessee não vai ser um grande assunto, assim, nessa temporada também, mas me preocupam algumas coisas do senhor Brian Callahan, hein? Assim, algumas chamadas meio esquisitas, porque é ele que chama o ataque, né? Aham. E por mais que o elenco como um todo seja muito fraco, preocupou, hein? Eu Sim. não, e a gente sabe que, assim, a dona do Tennessee Titans, a dona Amy, ela não é muito paciente, não. Assim, Não. se tiver mais uma temporada negativa, mesmo com o Ken Ward mostrando algumas coisas positivas, eu não sei se o Brian Callahan fica até o final, não. Mas é complicado, né? Porque É alguém difícil de imaginou avaliar. que os Titans teriam uma temporada positiva no primeiro ano do Ken Ward? Mas a questão é que muita coisa, eu concordo com a Ana, muita coisa são decisões questionáveis dele, Do né? Brian Callahan, assim, É. muito do... Não é só o elenco que é muito fraco. Assim, o Brian Callahan também... Eu acho que não dá pra você avaliar o resultado no vácuo. Eu acho que tem muita coisa que eu não gosto muito do Brian Callahan. Vamos passar agora pra Washington Commanders 41, Las Vegas Raiders 24. Marcus Mariota jogando muito bem em 2025. Ele teve uma corrida longa que, pô, que isso? Ele que já tá grisalho e tal, mas aí ele sofre o fumble na corrida. Eu acho que ele entrou muito bem teve um jogo que ele precisou jogar a maior parte da partida ano passado, né? Ele jogou bem. Ele jogou bem novamente. Eu achei que o ataque dos Commanders se portou muito bem. Do lado dos Raiders, né? A equipe tem suas limitações defensivas, né? A defesa é bem fraca. E o grande momento da partida foi o Marcus Mariota quase matando o Dan Quinn ali na sideline. Mas uma vitória importante pro Washington Commanders. Sem o Jayden Daniels, conseguiu voltar ali a vencer jogo. E o Las Vegas Raiders, que era um time que tinha uma vibe positiva entrando na temporada, né? E fez um jogo bom contra os Patriots na semana 1. Mas aí, em retrospecto, a gente vê que diz mais sobre a defesa dos Patriots, é um desastre. Porque depois o time é atropelado pelos Chargers. E 41-24 é meio garbage time dos Raiders ali na reta final. É meio garbage time, mas é um jogo estranho, porque se você parar pra analisar os números, o Dino Smith jogou bem esse jogo. Sim. O Smith teve 250 jardas, 3 touchdowns. Tem um jogador desse time que tá na minha seleção da rodada. O meu também. É. Imagino que seja o mesmo. É. Mas ainda assim, não competiu. Não competiu. E o Marcos Mariota calando os críticos, voltando. Fala dele aí. Primeira escolha geral. Sim. Não, segunda escolha geral. Primeiro verdade. foi o James Winston. Aí chegou o Jesus momento. Cristo. Chegou o momento Obrigado. do Marcos Mariota. Jayden Daniels, quarterback sistema? Interrogação. Exatamente. A Ana até citou na pauta. Jogando contra o seu mentor, Chip Kelly. Verdade. Chip Kelly que arquitetou a temporada de Heisman do Marcos Mariota. Fez ele ser a segunda escolha geral. Verdade. Então, mas... O Marcos Mariota é um daqueles caras que... Nunca foi um grande quarterback na NFL, mas eu sempre gostei dele. Eu sempre achei bom jogador. E me empolguei quando ele lançou pra ele mesmo nos playoffs contra os Patriots. Tem quarterbacks, alguns quarterbacks melhores que o Marcos Mariota, que são bem mais chatos Sim. de assistir. Eu gosto quando o Marcos Mariota tá envolvido na ação. Vamos passar pra Houston Texans e Jacksonville Jaguars, que aqui duas pessoas perderam, né? O Houston Texans e o futebol americano. Não. Mais de 2 pessoas perderam. Todas as pessoas que assistiram esse jogo perderam. Os milhões de fãs de futebol americano perderam aqui. Jacksonville Jaguars 17, Houston Texans 10. Os Texans tiveram a chance ali no final, mas o Josh Hines Allen conseguiu uma grande jogada, forçou o turnover. Cara, o Jacksonville Jaguars vence o jogo, bom pra eles e tal, mas eles não têm muito o que comemorar, porque o ataque... complicado.
O ataque complicado. E eu fiz a sugestão de um drinking game. Toda vez que o Trevor Lawrence mandar a bola 1,5 m por cima da cabeça do alvo, você toma uma dose. Só que você vai morrer. Tu vai ficar tortinho no final do Você jogo. vai ter um coma alcoólico, né? Exatamente. Eu acho que é um jogo que o Jacksonville Jaguars ganha, então é bom ponto. É. Os Colts estão na liderança da divisão, mas o Jacksonville Jaguars tá ali, É o mais próximo. tá seguindo. E você tira uma vitória do Houston Texans, que a gente imaginava que ia ser o time que poderia correr ali na divisão, tá 0-3. Mas você olha pros cornerstones do time, você não tem muita positividade. É. Você vê o Trevor Lawrence, cada semana que passa, não é que ele jogue pior, é que você joga e fala assim, é só isso que você vai apresentar pra gente. E ele parece muito desconfortável em campo. É uma coisa que, não é que o Trevor Lawrence entra em campo e é o pior quarterback do mundo. Ele entra em campo, você fala assim, não é isso que eu comprei. Tá, Não, tá errado. Às vezes ele é o pior quarterback em campo. Tem vezes que é. Às vezes. Às vezes Todo quarterback em algum momento ele é o pior quarterback do mundo, mas o Trevor Lawrence, você vê e você fala assim, não é isso que me venderam. E ele não consegue. E você tem, por exemplo, o Brian Thomas Jr., que foi uma grande surpresa na temporada passada. Eu acho que isso tá impactando ele, porque ele tá tão dentro da cabeça dele Sim. que ele tá tendo problema de drop agora esse ano. Assim, É porque o... Thomas Jr. Tem a questão do punho, né? Que parece que ele não tá 100%. Sim, ele tá com... Dizem que ele tá com o punho machucado. É. Eu acho que essa partida dele foi até melhor. Assim, sendo bem sincera. Teve um lance, assim, que eu fiquei... Jesus Cristo. Faz sentido o Brian Thomas Jr. não estar jogando dentro da cabeça dele. Porque o Trevor Lawrence, ele simplesmente manda a bola, assim, a 300 metros acima da cabeça dele. E não é E fazendo... ele não foi pegar, porque se ele fosse pegar, ele provavelmente ia direto pro caixão. Ele não iria nem pro hospital, ele E não iria é pro fazendo caixão. desculpa pro Brian Thomas Jr., não, que tá tendo um começo de temporada bem ruim. Mas a bola sai da mão do Trevor Lawrence, e o Brian Thomas Jr. falou assim, putz, É. vou levar. Nessa Não aqui eu vou não. levar. Então ele já tá se protegendo antes de fazer o processo de recepção completo. O Trevor Lawrence tá liderando a NFL em Hospital Ball, né? Que é aquele passe que o wide receiver recebe e vai direto pro hospital. Até nisso, Tua tá mal, cara. Nem isso ele tá conseguindo liderar. Não, porque o passe dele é diretamente no peito do adversário. É, verdade. Ele mudou esse ano o posicionamento. Sobre o Travis Hunter, que é a grande história, né? Ele jogou 80 snaps nesse jogo, 43 na defesa, 37 no ataque. Não teve impacto positivo em nenhum dos dois lados da bola. Tá na hora dele focar num dos lados da bola só, João? Eu acho que eles vão tentar isso até dar merda. Por enquanto não deu. Tudo bem que na partida passada ele teve a interferência no passe no final do jogo, que acabou dando uma nova chance pros Bengals. Mas até ele se machucar, alguma coisa assim, eles vão tentar isso. Mas é impressionante. Você não gastou uma escolha de primeira rodada nele, você gastou 2. Porque você fez a troca, né? Você Pra fez subir. a troca. Então, por um cara que você achava que iriam ser 2 jogadores. A gente até debateu isso na época do draft. O Jacksonville Jaguars vê ele como 2 jogadores, não como 1. Por isso que eles trocam uma escolha de primeira rodada extra. Tudo bem. Ele pode ser 2 jogadores, mas se ele ser 2 jogadores mid, é brincadeira pro Jacksonville Jaguars. E mid é mais do que ele tá sendo no ataque, né? Porque na defesa eu acho que ele tá sendo ok. Eu acho que nas Sim. últimas 2 semanas... Eu acho que ele tá jogando melhor na defesa até do que no ataque. Concordo, porque na primeira semana ele teve produção no ataque, mas foi muito forçada. Eu senti que eles estão forçando menos a bola na direção dele, porque tava tirando muito o ataque de ritmo. Na defesa, tudo bem, teve a falta foi questionável e tal, mas fez a falta. Eu achei que ele foi ok ontem na defesa, só que no ataque, ele teve todos esses snaps que eu falei, foram 37, foram 2 alvos, uma recepção, 21 jardas. Ele não tá conseguindo funcionar dentro do ritmo. Ele não tá funcionando como um wide receiver de verdade. E como cornerback eu achei que ele foi ok, mas se ele fosse ok apenas, ele não teria saído onde ele saiu, né? Até a gente debatia isso antes do draft, eu achava que o real valor do Travis Hunter estava como wide receiver, Sim. mas achava que a transição como cornerback ia ser mais tranquila pra ele, porque Sim. ele jogou mais como cornerback em Colorado. E tá sendo exatamente isso mesmo. E era cornerback também, de novo, é uma posição um pouco mais simples de se adaptar, porque a maioria das vezes tá vendo esse cara que tá na sua frente? Não deixa ele ficar sozinho. Tem até alguns erros, na semana passada acho que teve mais, Uhum. teve ali uma quarta descida, que se não me engano é o Jamar Chase que converte, Sim. que É o cara Jamar Chase. aparece sozinho.
Uhum. na jogada, aí ninguém sabe se é o Travis Hunter que tinha que sair. E isso acaba sendo um problema, porque talvez o erro não tenha nem sido o Travis Hunter, mas será que ele tá em todas as reuniões da sala de cornerback? Será que ele tem capacidade de estar em todas as reuniões? Se ele tá em todas na sala de cornerback, ele não tá em todas na sala de wide receiver. Ele precisa, pros fãs de Harry Potter, precisa de um vira-tempo. Sei que o João é um grande fã de Harry Potter. Nossa, não. É... Muito fã. Sua irmã é? Minha Eu sei. irmã é fã de Harry Potter. Sua irmã é que eu sei. Vamos passar agora pros jogos do segundo horário. Antes, fazendo um lembrete novamente aqui, o QR Code apontando aqui, ó. Se torne apoiador. Link tá na descrição também do podcast. 20% de desconto no mês de setembro. Te dá acesso aos episódios extras do podcast e muito mais. Você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar, que não é fácil. A vida do produtor de conteúdo independente não é simples. Vamos passar agora para Denver Broncos e Los Angeles Chargers. Os Chargers se mantêm invictos na temporada, 23-20, jogando em Los Angeles, mas torcida toda de Denver, né? Como é todo jogo dos. Eles tiveram mais torcida no Brasil do que eles têm normalmente em casa. Pelo menos a torcida do Brasil tava pros dois lados. Sim, que é espetacular do jogo no Brasil. Os Chargers começaram bem o jogo, mas Denver depois tem um bom drive ali com um passe bonito do Bo Nix pra touchdown pro Cortland Sutton. Depois teve um drive que foi todo J.K. Dobbins, né? Foram 3 ou 4 carregadas dele, uma corrida longa que terminou em touchdown. Teve uma interceptação do Justin Herbert, que não foi culpa do Justin Herbert. Ele foi pressionado, o passe foi desviado. Nunca é culpa dele, né? João, você viu o lance? Foi culpa dele? Não. Então. Mas eu tô concordando com você, eu falei que nunca é culpa dele. Não. Bem, só comentando. Você te afetou essa frase que eu Não, falei? bom que a gente concorda nesse ponto, né? E no final, os Chargers conseguiram ali a última posse, estouram um field goal da vitória com o Cameron Dicker, né? Passa do Casimiro, né? Pelo Dicker the Kicker. pelo que a gente viu nas redes sociais. De novo, jogo de divisão. Jogo de divisão é difícil. E os Chargers agora 3-0, com 3 vitórias na AFC Oeste, João. Literalmente não dava pros Chargers começarem melhor. Exatamente. Eu acho que a principal mudança é jogos. Madison Beer. Tem esse também, né? O potencial de Justin Herbert, a confiança tá lá em cima. Mas a principal mudança é jogos que antigamente tinha dúvida se os Chargers iam ganhar, já estão ganhando. Porque Esse é um jogo que eles perdiam sempre, né? nos perdiam últimos anos. sempre. Então, contra os Chiefs era a mesma coisa na primeira semana, esse era um jogo, então, pode não ter sido o jogo mais bonito do mundo dos Chargers. Os Chargers podem ter tido problemas. O Denver Broncos talvez tenha dado mais tiros no pé novamente do que a gente gostaria que esse time fizesse. Mas ainda assim, é os Chargers arranjando um jeito de ganhar jogos que eles não conseguiam fazer antes. Então acho que essa é a principal notícia pro Los Angeles Chargers. Quando tiver tudo bem, eles vão ganhar jogo. Mas quando não tiver tudo bem, e aí? O que o Justin Herbert vai apresentar? Esse ano, falou assim, não, deixa comigo que a gente resolve no final do jogo. Então eu acho que o Chargers, literalmente, o começo perfeito, e já começa a entrar aquela questão de matemática pro Kansas City Chiefs, né? Porque o Kansas City Chiefs, ele não quer se classificar nos playoffs. Ele quer ganhar a divisão. A seed número 1 foi pro espaço. Já foi pro espaço. É. Quer ganhar a divisão pra pelo menos ter um jogo em casa. Sim. E agora tá muito atrás dos Chargers. Os Chargers têm a vantagem no confronto direto. Vai ter outro? Claro, pode igualar isso. Mas os Chargers estão na vantagem no confronto direto. João, posso fazer um adendo? Já entrando na Não. sugestão. Aí, Claro que pode, Ana. Pô. Caralho, o João mó grosso, caralho. Mudou o clima aqui no estúdio, legal. Não, Caralho. Só pra fazer um adendo. E não achar que é loucura. Dá pra sonhar com a divisão. Assim, próximos 3 jogos. O poderoso New York Football Giants. Que pariu, eu tô atacado no Semana meu 4, próprio vem programa. aí, Você vai Gabriel. torcer pra Vem quem? aí a depressão. Giants, Semana 5 vai pegar Commanders, aí já é um jogo mais difícil. Vai que o Jalen Daniels volta. Eu não confio Jogo nessa... mais difícil, mas essa nova iliteração dos Chargers tem que ganhar. Tem, E eu não confio muito nessa defesa do Commanders ainda, não. Sendo muito sincero. É meio Libertadores, meio Defensive Justice aí. Enfim, eu não confio. Sim. Semana 6 vai pegar o Miami Dolphins. Vitória. Dá pra começar com um 6-0, um 5-1, fácil aí. Quando você falou dá pra sonhar com a divisão, dá pra sonhar encaminhar a divisão já. Sim. né? Não, porque nesse momento, É porque acho que o os Chargers são favoritos na calendário, divisão. o calendário dos Chargers fica mais complicado depois da bye week. Sim, mas sim,
começar 3-0 na divisão é gigantesco. Sim. Porque você imagina que eles vão ganhar dos Raiders de novo na volta, né, no jogo da volta. Mesmo que você perca pros Chiefs e pros Broncos, tá 4-2 na divisão. Já é uma campanha muito boa, né? Eu acho que os Chargers estão numa posição muito boa. E agora do lado do Denver Broncos, é um time que começou a perder esses jogos apertados no final dos jogos no ano passado e continua perdendo esses jogos no final dos jogos. E a gente sabe que tem muito disso, é azar, mas quanto disso você bota na conta. Bota onde? Bota na conta. Eu misturei. Você bota na conta do Sean Payton e do Bo Nix, porque a gente tá vendo uma tendência nesse time do Denver Broncos. Eu tenho uma teoria sobre esse time do Denver Broncos. Aham. A gente tava falando sobre... Não quero saber também, foda-se. A gente tava falando sobre um passo pra trás pra dar dois pra frente. Eu acho que rolou uma certa reunião a portas fechadas do Sean Payton, Bo Nix e representante do Denver Broncos. Uhum. E tem essa ideia de um passo pra trás pra dar dois pra frente. Qual que é essa ideia? A gente debateu muito durante a off-season que o Bo Nix tá muito perto do teto dele. Sim. E se ele ficasse fazendo aquele futebolzinho que é muito programado pelo Sean Payton, Uhum. o Denver Broncos poderia ser um time de playoffs, mas dificilmente seria um time de Super Bowl. Eu acho que rolou uma ideia do Sean Payton. Esse ano, solta o braço. Não importa o que aconteça. Solta o braço. Vamos ver o que a gente tem de verdade aqui. Vamos ver até onde vai ser o teto, né? É. Então, eu E aí eles acho bateram com a cabeça. Então, eu nem acho que chega a bater a cabeça. Eu acho que é um processo que vai doer um pouco Uhum. nesse começo. Como a gente falou do Drake May. Sim. Vai doer um pouco. Então, mas eu acho que é programado. Eu acho que o Denver Broncos, se eles quisessem jogar o futebol americano do ano passado, talvez eles estivessem melhor na classificação. Que eles tivessem ganhado os Colts, talvez tivessem ganhado esse jogo contra os Chargers. Mas eu acho que é pensado. Ele falou assim: a gente não quer ser um time de playoffs, a gente quer ganhar o Super Bowl. Então a gente tem que deixar o Bo Nix ser um dos grandes quarterbacks da NFL. Ele não pode ser um quarterback top 15. Tem que ser um quarterback top 10, top 5 pra gente ganhar o Super Bowl. Então eu acho que nesse momento é isso. Tanto é que a gente tá vendo o Bo Nix cometer erros que ele ano passado não cometia. E não é uma questão de, olha como o Bo Nix caiu. É mais tipo, não, solta o braço, vamos ver o que a gente tem aqui. Sim. Então, eu acho que faz sentido isso pro Denver Broncos. Porque se eles quisessem jogar o futebolzinho americano que eles jogaram ano passado, chegariam nos playoffs, mas perderiam pro Buffalo Bills, perderiam pro Baltimore Ravens. Mas se o Bo Nix conseguir provar pra eles que ele é um quarterback, não, eu tô aqui na disputa pra ser um dos 5, 10 melhores quarterbacks da NFL, aí esse time tem uma cara diferente na NFL. Até porque não dá pra continuar fazendo o mesmo feijão com arroz da última temporada, porque os times sabem como parar agora, né? Então, você tem que elevar mesmo o seu índice de risco que você vai correr com o Bo Nix. Vamos passar agora pra Dallas Cowboys e Chicago Bears, que era o grande jogo da tarde, né? Porque não são dois bons times, mas são duas torcidas gigantescas, principalmente nos Estados Unidos. Os Bears venceram por 31-14. A pergunta que eu te faço, João, é a seguinte: todo quarterback que enfrentar a defesa do Dallas Cowboys vai parecer o Peyton Manning no auge mesmo? É o que tá aparecendo, né? Eu acho que falta, de repente, pro Dallas Cowboys, falta ali um edge rusher bom nesse time. Eu acho que você tem ali um edge rusher, já dá aquela firmada na defesa. Talvez um cara que já tenha sido linebacker também, né? Um cara inteligente, assim, mas tipo, não precisa nem... Vou nem falar aqui que precisava ser um dos 3 melhores da NFL, um dos 2 melhores da NFL, mas se fosse, era bom. Não, claro. Mas, de fato, é uma defesa muito ruim. Eu acho que a ausência do Micah Parsons, que a gente fala aqui, ela serve pra... A gente já citou algumas vezes jogadores que encaixam outros jogadores. Sim. Você drafta um wide receiver, aí o wide receiver, que era o wide receiver 1, ele vira o 2, Uhum. que acaba sendo melhor pra ele, porque ele não em um momento foi. Eu acho que a ausência do Micah Parsons, ele faz o contrário pro Dallas Cowboys. Todos os outros jogadores que agora deveriam ser, sem o Micah Parsons, eles têm que ser melhores, pra defesa ser melhor, eles ficam piores, porque o cornerback, ele não tem mais a vantagem que é você ter um grande edge rusher. O outro edge rusher, você não tem mais a vantagem que é ter um Micah Parsons que tá atraindo 2, 3 jogadores. Posso fazer um parênteses? Você viu Claro. a suposta oferta que os Cowboys Recusaram. negociaram com os Jets? Vi. Parece que eles queriam o Quinn Williams. Quinn Williams e 2 escolhas de primeira rodada. É a mesma proposta do Packers, só que em vez do Kenny Clark, o Quinn Williams. Eu acho que faz sentido os Jets recusarem. Porque a escolha de primeira rodada dos Jets vai ser significativamente melhor que a dos Packers. E o E Quinn o Quinn Williams Williams é um jogador muito melhor que o Kenny Clark. mais jovem também e Sim. tal. Mas eu só comentei porque você é torcedor dos Jets, né? Eu lembrei disso. Os Bears jogaram bem, que é importante. Eu acho que é muito positivo. Primeira vitória da carreira do Ben Johnson, né? Sim.
e chamou um bom jogo, chamou o trick play, flea flicker, tudo mais, abriu o livro, que tem o... Abriu a caixa de ferramentas. Mas assim, também, vamos combinar? Fica fácil jogar contra uma defesa que não conhece as gracinhas do Ben Johnson, né? É incapaz de parar as gracinhas do Ben Johnson, até mesmo pelo jogo terrestre. Eu acho que também fica mais fácil. Não sou nenhum especialista em defesa, não, mas acho que fica mais fácil quando o cornerback do outro time simplesmente cai no meio da jogada. Cara, o Trevon Diggs, ele... Eu acho que ajuda. O wide receiver, o quarterback. Cara, o Trevon Diggs, ele obviamente, eu ele tenho caiu. uma teoria. Diga. Assim, eu gosto de Trevon Diggs, de Aaron Bland, essa secundária aí do Dallas A Cowboys. teoria do Trevon Diggs é a teoria da gravidade. Puxou ele pro chão. Não, eu gosto de... O Trevon Diggs é o famoso cornerback fogueteiro. Assim, joga lá, só sabe fazer barulho. Tá, 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 tá. Sim. Interceptação. Tá, 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 tá. E a vida E deles... deixa uma avenida pro A.J. Brown, deixa uma avenida pro Romeo Dunze. A pior Assim, coisa do Trevon mundo foi Diggs aquela temporada do aqui Trevon o wide Diggs. receiver. Que ele teve não sei quantas mil interceptações, aí Sim. geraram uma ideia que o Trevon Diggs é um bom Sim. quarterback. Não, ele só tem essas interceptações porque ele é um mau quarterback. Pô, ele tá sempre errado na rota. Ele acha que ele é um wide receiver. Ele tá recebendo desde então, né? É, Fez a vida dele. Mas assim, a vida dele e do Daron Bland fica muito mais difícil com o Daron Bland machucado, né? Mas sem o Micah Parsons, né? Então é mais passe que o quarterback teve todo o tempo pra fazer a progressão e tal sem o Micah Parsons. As duas, a secundária, todo mundo sabe isso, né? O pass rush e a secundária funcionam muito num equilíbrio, né? E o Caleb Williams terminou com 19 de 28, 298 jardas, 4 touchdowns, nenhuma interceptação, nenhum sack. É importante, é positivo. Eu acho que tem que ser feita a ressalva que a defesa dos Cowboys é péssima, mas eu gostei de ver o Caleb Williams soltando o braço. confortável. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que nas duas primeiras semanas a gente viu o Caleb Williams muito desconfortável Mas em jogar a também, posição de quarterback. Eu acho que ontem foi a primeira vez que a gente falou assim, aí, é isso que a gente queria ver. mas também porque ele foi bastante pressionado também, né? Sim. Outro ponto. Quando você joga com uma defesa horrível, que não sabe as gracinhas do Ben Johnson, Uhum. Caleb Williams não precisou sair do script. Jogou. Gente, o DeAndre Swift teve um jogo bom. DeAndre Swift. O Andrew Swift tava rolando meme dele já, né? Tipo, toda jogada do Andrew Swift era um vídeo no Madden, assim, o running back vem, corta pra fora, tackle pra 0 jardas, Mas... Eu te mandei? Acho que eu te mandei. Acho que não. É. Mas eu acho que a questão do Caleb Williams pra mim vai ser essa. Meu medo era, tudo bem, ele enfrentou uma defesa muito ruim, mas será que ele tava já sendo quebrado? Cara, do lado dos Cowboys agora, até onde esse time vai cair? Porque é um time que tem uma vitória, 2 derrotas, ganhou dos Giants apenas. Já aconteceu. George Pickens bolado na sideline. Mas o George Pickens, porque ele Igor. que causou a interceptação do deck, 100% culpa do George Pickens. O Sid Lamb machucou o tornozelo, ele tentou voltar, né, que acho que é um sinal positivo, mas claramente não dá. Então, eu não vi diagnóstico, mas deve ser uma torção de tornozelo. Assim, pra esse time ter qualquer chance, eu não digo, de vencer a divisão, isso acabou já. Mas, tipo, de vencer 7 jogos, com a defesa desse jeito, o Cowboys precisa ter, tipo, um dos 5 melhores ataques da NFL. E é um peso muito grande. Eu acho que você pode ser hater, você pode odiar o deck e tal, mas é um peso muito grande pra você colocar em cima desse ataque. E esse time não tem jogo terrestre. Não, 0. E a linha ofensiva até mostra bons sinais, mas também é um jogo que eles ficaram atrás do placar muito cedo, né? Tiveram Sim, que abrir sim. mão do jogo E o terrestre. Sid Lamb se machucou cedo também. Sim, mas é até a pergunta que eu ando botar aqui na pauta, eu faço pra você, João. Qual o buraco quão longe, quão fundo o Cowboys vai afundar, né? Olhando o calendário deles aqui seguindo em frente, Packers com sangue nos olhos no próximo Sunday Night Football. Eles vão querer tudo que eles sofreram na mão dos Browns. Que frase, né? Que frase, né? O seu New York Jets, Carolina Panthers, Commanders e Broncos. O meu New York Jets, que pela ordem das coisas é um jogo bom, né? Que é um jogo bom ou ruim, um bom ou ruim. Jets e Panthers e Commanders, se você quer ter qualquer chance, você precisa vencer. Você precisa sair desses 6 primeiros jogos 3-3. No mínimo. 4-3, né? Se você vencer Jets, Panthers e Commanders, né? Então, é meio que vai definir a temporada dos Cowboys. Mas de novo, acho que a questão dos Cowboys, muito mais que uma defesa muito ruim, como é, muito mais que um ataque que às vezes fica meio travado, principalmente se o Sid Lamb estiver fora de campo,
de novo, eu volto pra questão anímica. É um time que desistiu da temporada antes dela começar. Quando você troca o seu melhor jogador. Então, são jogos como esse que as coisas ficam ruins e parece que o time, pum, desiste do jogo. Então, isso vem da mensagem que a diretoria passou antes da temporada. A gente não acredita que vai ser esse o ano. Se a gente acreditasse, a gente manteria o Micah Parsons aqui, mesmo que por um ano só. Sim. Então, eu acho que é muito mais uma questão anímica. Sim. Então, o Dallas Cowboys, ele olha pro jogo contra o New York Jets, ele olha os jogos ruins, contra os próprios Chicago Bears, que não era um time que a gente tava falando, olha, o Chicago Bears vai chegar longe na NFC, ele olha e fala assim, qualquer coisa pode acontecer nesse jogo, a gente pode perder. Longe na AFC é Na difícil. NFC, eu falei NFC. Eu escutei AFC. Você limpe seus ouvidos. Vamos passar para os outros jogos do segundo horário. A gente ainda vai falar sobre Sunday Night Football. Ainda vou falar sobre o New York Football Giants, a franquia, entre aspas. Vamos eleger a seleção da rodada. Vamos falar das apostas da semana. Vamos passar rapidinho por alguns outros jogos aqui. O Seahawks destruiu o New Orleans Saints, 44-13. Esse é o New Orleans Saints que a gente tava esperando. Exatamente. Já teve alguns jogos nessa temporada que o New Orleans Saints estava vivo nos jogos. Esse era o New Orleans Saints que a gente tava esperando desde o início. O Tyler Shuck entrou no final da partida, eu acho que te diz bastante. Teve uma sequência, né, que eles tiveram um punch retornado para touchdown, aí no punch seguinte o Seahawks bloqueou de novo o punch, então o Saints nunca teve nenhuma chance. O Tyler Shuck, só um detalhe que eu aprendi essa semana. Não, ele é mais velho que eu. Classe do high school do Amon-Ra St. Brown. Que pariu. O Amon-Ra St. Brown que tá no seu 5º ano na NFL, já recebeu o segundo contrato. Ele jogou com aquele tight end do Saints, né? Juwan Johnson. Juwan Johnson tá na NFL já há 20 anos. João, acho que o ponto que me chama a atenção desse jogo, né? Defesa do Seahawks, muito bem. Special Teams, muito bem. Jackson Smith-Njigba é o melhor wide receiver da temporada até agora? Eu acho que ele tem uma conversa pra isso. Porque eu acho que quando você analisa não só a qualidade de Jackson Smith-Njigba, que ele é um wide receiver muito bom, mas o fato dele ser claramente um A, um B e um C no ataque dos Seahawks, eu acho que eleva ele. Porque você tem outros bons wide receivers, mas que tem ali outro cara que, se ele tiver marcado, a gente vai olhar. O Sam Darnold, toda jogada que ele olha pra cima, ele tá pensando em Jackson Smith-Njigba. Só se ele tiver 3 caras marcando ele, que ele vai olhar pra outra pessoa. Tem o Cooper Kupp versão 2025, tem o Taylor Tucker, né, também, o Torrey Horton. Taylor Tucker. Realmente, um ano brilhante mesmo do Jackson Smith-Njigba até agora. Ana, quem que a gente vai ver como quarterback do Saints na próxima rodada? Tyler Shuck ou Spencer Rattler? Tem outra opção, não? Não, felizmente. Jesus Cristo? Não. Não sei. Eu dou os dois O que o caminhos. Drew Brees tá fazendo na vida dele? Comentando os jogos. Eu acho que ainda vai ser o Spencer Rattler, mas acho que a gente tá tem bem mais perto já. de ser o Tyler Shuck. Pra mim não faz sentido não ser o Tyler Shuck o quão antes possível, porque Cadê o Taysom Hill? toda a questão do Tyler Shuck o que a gente tem aqui, mano? A gente tem um calouro de 26 anos. O tem Spencer que Rattler é testar mais ele. novo que ele. Você quer testar ele quando? O Spencer Rattler é mais novo que ele. Vamos passar agora pra 49ers e Cardinals. Os 49ers venceram por 16-15. Jogo ruim, hein? Vamos Cara, eu posso fazer combinar. Os 49ers vão só jogar jogo ruim esse ano? Então, cara, eu fiquei muito decepcionado com o Ed Pinheiro tendo errado o chute tendo acertado o chute, na verdade. Fiquei muito decepcionado com ele acertando o chute, porque eu tava com o seguinte vídeo pronto pra twittar aqui. Eu ia twittar o Jake Moody mandando áudio pro Ed Pinheiro depois do jogo. Eu ia mandar o seguinte áudio. Deixa eu te falar. Papai tá cheio de orgulho de você, viu? Só que aí ele acerta a porra do chute, eu não pude usar esse áudio, né? Mas, cara, o Mac Jones se machuca durante o jogo, né? Ele ficou ali claramente limitado pelo joelho. Os Cardinals tiveram um monte de drop, inclusive O Mac Jones que já é limitado. Pela vida. Um drop inacreditável Do Marvin Harrison. do Marvin Harrison Jr. Precisamos falar Essa sobre aqui, Marvin ó. Harrison Jr. Vou dar a mão hein? à palmatória. Ó. Vou dar a mão à palmatória. Essa foi inacreditável. Bom, você admite agora que o Malik Neighbors é o melhor wide receiver da classe. Não pelo desempenho do Malik Neighbors, porque ele foi quase assassinado no Sunday Night Football. Inclusive, Oi. o Brian Thomas Jr. é o wide receiver 2.
Pô, da classe. Pô, tá uma O classe wide amaldiçoada, hein? momento ruim pra falar isso, né? É, classe 2024 dos wide receivers Hoje amaldiçoada. é Keon Coleman. É, verdade. O Keon Coleman, eu boto o Keon Coleman na frente do Marvin Harrison Jr., tá? Aí tá doideira. Peraí, calma aí, Aí é calma. doideira. Eu boto. Não, gente, isso diz mais sobre o Marvin Harrison Jr. do É, ele que tá o sendo- Keon Coleman. Ele tá sendo um desastre completo. E o Calais Campbell, ele acabou sendo... Ele sofre... Ele... Força o safety. Ele consegue a pressão, né? E aí a linha ofensiva segura ele. Safety, Calais Campbell em 2025. E os 49ers ali na última campanha conseguem chutar com Ed Pinheiro. Vencem a partida. Gabriel, bela semana pra você, né? Por quê? Que a gente tem aí Calais Campbell, Tyrod Taylor, Joe Flacco. Marcos só Mariota. Só os mais idosos aí indo bem O na... Tyrell Taylor eu não sei quantos anos ele tem, né? Mas o Calais Campbell e o Joe Flacco com certeza mais velhos que os meus 34 anos. Não escondam... Carson Wentz, Carson Wentz é mais novo que eu. Marcos Mariota. Mais novo que eu também. Lembra quando teve aquele streamer, que eu não lembro o nome dele, e todo mundo achava que ele tinha tipo 18 anos, aí descobriu que ele tinha 30 depois, assim? Era daquela órbita ali do Gaules e tal. Essa foi uma fase da internet que eu não fui... É que eu lembro que eu escrevi uma das grandes matérias da minha carreira. Ah, era o Lindinho. Não sei Porque quem é. uma das grandes matérias da minha carreira foi uma matéria que explodiu no Globoesporte.com sobre o Iadinho, que era a Yaya e uma campanha que fizeram, que aí, pô, sei que Yaya e o Escreveu Lindinho. chorando essa matéria, né? Pô, eu entrevistei a Yaya. Tem até hoje o telefone da Yaya aqui. Infelizmente não conheço nem Lindin, nem Yaya. Pô, a Yaya você conhece. É uma que Yaya era Touré? uma streamer que era judoca também. Você pode falar quando você quiser, eu vou continuar não conhecendo ela. Pô, João. Deixa eu ver, eu tenho 34 anos, o João tem 25. Yaya eu- Diaby, Não. o Edge Rusher do... E eu sei mais sobre o mundo jovem. Cara, eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, Leonardo Paglioni. Ele reclama que eu falo muito pouco dos 49ers. O que ele deve estar puto agora? Porque no jogo, o 49ers vence o jogo, a gente tá falando sobre Iadinho, um negócio que aconteceu em 2021. Ele deve estar maluco agora. Mas eu acho assim, Gabriel. que é o nome do Eu seu- acho que ele não vai querer falar sobre o jogo. É, porque isso o que eu ia Nick falar. Bolsa machucou. Qual que é o Nick nome do seu Bosa. amigo? É o Leonardo Paglioni. Então, que fale o que, Leonardo Paglione, desse jogo? O Nick É, Bolsa machucou. Nick isso Bosa não é escapou bom. de uma lesão de ligamento cruzado anterior, que é muito bom Mas pra ele ele. não tá 100%. Ele também tá baleado. muito abalado emocionalmente, o Nick Bosa, né? Vamos parar por aí. Mas o James Conner, atualizando o boletim médico, o James Conner tá fora da temporada. Uma Machucou o tornozelo direito. lesão feia. Não sei se chegou a ser fratura, né? Mas Foi aquela que... fratura. Essa eu foi acho que não feio, precisava foi de feio. boletim médico, não. Acho Ah, que é. só de ver a jogada. Foi feio. Essa e do Najee Harris. Najee Harris também. Nadir Harris também é É. outro que vai perder a temporada. O Rick Pearsall tem jogado muito bem. 8 recepções, 117 já. Teve uma recepção O Ricky Pearsall, o recebedor que nem bala para. Exatamente. Cara, um negócio que me preocupa. 27 toques na bola pro Christian McCaffrey. Mas vai fazer o quê, mano? Seu time tem o Mac Jones, que já é limitado. E Sim. ele estava limitado pelo joelho. Você não tem o John Jennings, que estava fora do jogo. Você é bola no Rick Pearsall. Já não tem o George Kittle. O ataque 49ers vai ser Christian McCaffrey FC até esses caras começarem a voltar. O problema é que quando o Brock Purdy voltar, a gente já viu que o Kyle Shanahan não vai parar de mandar a bola na direção do Christian McCaffrey. Não, mas aí Ele você... vai 30 vezes na bola até o Christian McCaffrey se machucar. Mas aí você volta o George Kittle, você volta o John Jennings. Mas aí... ele não. Mas com todo mundo em campo, ele não diminui a carga no Christian Não, McCaffrey. no primeiro jogo, quando tava todo mundo em campo, parecia que ele queria dar diminuída na carga do McCaffrey. Só que todo mundo se machucou no primeiro jogo. Pô, mas aí o Kyle Shanahan, acontece alguma coisa e, putz, chama 10 corridas pro Christian McCaffrey seguida. Mas agora ele quer que você quer que ele faça o quê? Não, agora não, mas o que eu tô falando assim, eu tô anotando isso aqui pra daqui a 5 semanas, que o Christian McCaffrey é dúvida e não joga. É porque o Christian McCaffrey não aguenta múltiplas semanas disso aqui. Só que Sim. o Kyle Shanahan não tá nem aí. Então isso me preocupa, mas ponto positivo, defesa dos 49ers. Acho que vem jogando bem. E foi um jogo meio maluco, né, Ana? Porque o jogo não aconteceu nada e aí a gente teve 19 pontos no último quarto. E também, assim, o que esse ataque de Arizona é mal chamado é brincadeira, hein? Assim, o Kyler Murray está jogando mal? Eu não achei que ele jogou mal. eu acho- Não, tá ok. É. Assim, ele não está fazendo coisas de Kyler Murray, que Já jogou pior. interceptação burra, turnover, Não essas lançou nenhum coisas. Call of Duty. Mas Exatamente. ainda não lançou, vai lançar em novembro. Aí, ó. Importante olho. informação. Formação é... com a Ana É. Carolina Brasil, a patriota. Mas assim, é um ataque que tá limitando muito ele, assim.
tá esquisito. E ainda teve esse drop maravilhoso do Marvin Harrison Jr., E tem a né? questão que a natureza limita um pouquinho também o Kyler Murray, É. infelizmente. Vamos... Vamos para o jogo. O Sunday Night Football, né? Sunday Night Football, Kansas City Chiefs 22, New York Giants 9. Se eu tivesse uma moeda Hum. pra cada vez que os Giants tiveram que entrar em campo sem kicker no último ano, eu teria 2 moedas. 2 moedas. Que não é verdade. muito, mas novamente é cômico que aconteceu mais de uma vez. Cara, Graham Gano se machuca novamente no aquecimento. Os Giants vão pro jogo sem kicker. O grande professor Serginho da Pereira Nunes já havia alertado pros perigos do aquecimento. Se ele não peguei a aquece, referência. Se ele não aquece, esse Eu falei chute que de ele se cobertura, machucou, gente. ele tava dando dentro do campo. E aí os Giants não podiam chutar field goal, que eu acho que é bom pra equipe, né? Mas aí o Panther... Cara, eu preciso falar isso aqui no podcast. Eu acho que eu nunca falei na... Eu nunca falei na versão estúdio. Pra mim é completamente inaceitável um kicker não poder fazer uma... Não poder substituir de forma razoável o Panther e vice-versa no time de futebol americano. Não é a mesma função, obviamente. Mas Chutar a bola. o grosso do trabalho dos caras é chutar a bola. Não é possível que numa situação como essa, o Panther não consiga chutar de forma aceitável, pelo menos. Eu não tô dizendo. Mas o Ken Scarable tem que ser é obrigação. O Ken Scarable não teve um chute? Esse cara teve chute? Não, posso estar tendo Tá um efeito completamente- Mandela. Posso estar tendo efeito Mandela. Não, peraí. Eu não. Teve uma hora que eu tomei meu remédio pra dormir. Teve um chute que foi muito feio. Eu confesso que eu não estava assistindo o jogo com a grande... Não, foi o Panther, cara. Foi o Panther? Ah, Que tá. isso, Então. João? Eu Porra. achei que era ele. Caralho, João. Porra. Me deixou completamente. Porque já teve jogadores posicionais ali chutando, O né? primeiro chute. O primeiro O chute Giants que precisa foi... contratar o Justin Reed. É, O que que era o é safety. bom fazendo isso. Mas, cara, não é possível que o kicker não consiga substituir o Panther e o Panther não consiga substituir o kicker numa emergência. Não tô falando pro James Gillan acertar um chute de 55 jardas. Um extra point é obrigação, né? Pô, você não poder ir pra extra point, você, vai chutar ali qualquer coisa menos de 40 jardas. E mudou, né? Porque era canhoto. Porra, tudo bem, eu sei que o Panther é o holder também, mas, cara, não entra na minha cabeça os caras não serem capazes de fazer isso. Dito isso, Kansas City Chiefs Cara, atuação muito fraca do ataque novamente, mas eu acho que tá passando meio despercebido o ponto de que os Chiefs estão sem os 2 melhores wide receivers da equipe. E não tem time na NFL que vai passar bem sem os 2 melhores wide receivers da equipe. Eu acho que é um time que vai ser melhor do que isso. Se vai ser melhor ao ponto de competir com o Baltimore Ravens e com o Buffalo Bills na conferência, eu tenho minhas dúvidas. Mas eu acho que é um ataque que vai ser melhor do que isso e acho que tá sendo pouco falado. Eles estão sem o Rashee Rice e sem o Xavier Worthy. Você tá sem os seus 2 principais wide receivers. É um buraco muito difícil de sair. Então a gente precisa muito fazer essa ressalva quando a gente tá falando de ataque dos Chiefs. E eu acho que tem a outra ressalva, que é o Mahomes tá conseguindo fazer o Tyquan Thornton parecer um wide receiver profissional, né? Pois Então, é. tá Assim, jogando bem. eu botei até no GC, gente. O Mahomes vai ganhar o prêmio de Noé Player of the Year. Sim. Já que o Joe Burrow se machucou e não volta esse ano. Esqueçam isso, gente. O Joe Burrow não vai voltar esse ano. Então, esse prêmio é do Mahomes. Parabéns, Mahomes. Você tá carregando mais animal do que Noé. E é isso. O Travis Kelce tá complicado, né? Acabou, né? Ele já tá naquela fase ali de discutir todo o jogo com o Andy Reid agora. É. Pô, eu fiquei decepcionado com a imprensa brasileira. A imprensa, Mahomes. Não ter um artigo assim, noivo da Taylor Swift discute com um idoso durante jogo. Como é que é o nome do cara do pica-pau? Leôncio. Exato. O nome da Vovô Taylor Swift Leôncio. discute com o Leôncio. Sobre o New York Giants, Ken Scatterbull. Eu gostava muito dele no draft, o João sabe disso, eu gostava muito dele no draft. Fiquei muito feliz que ele foi pros Giants. Tem jogado bem. E o Russell Wilson, aconteceu o que eu falei, cara. Voltou pra terra. Aquele jogo contra os Cowboys,
atrasou o que a gente quer ver, que é o Jackson Dart em campo, né? O Jackson Dart A gente esteve em campo, né? entrou alguns snaps que não faz nada aquilo, né? Acho que é uma grande perda de tempo. Gabriel, eu Oi. tenho uma questão pra você. Por favor. Você acha mesmo que o Brian Double quer botar o Jackson Dart? Eu Eu acho tenho que a ele- impressão que não. Eu acho que ele tá segurando o máximo possível. Eu acho que o Jackson Dart. Desculpa te interromper. Mas eu acho que o Jackson Dart ele não é um jogador pro Brian Daboll, ele é uma carta. É a última que ele tem. Literalmente, pra segurar o emprego dele, ele falou assim: Jackson Dart, ele tem que soltar essa carta quando ele estiver tipo, muito próximo de ser demitido. Mas até quando ele vai segurar essa carta? Porque Até ele assim, tá muito o próximo de Russell ser Wilson tá demitido. ajudando muito a deixar o assunto dele muito quente. Eu acho que ele tá tentando fazer o máximo pra conseguir chegar em outubro. Eu acho que é uma questão de. O assento dele tá quente, ele tem que sentir que tá quente o suficiente. Se eu perder o próximo jogo, eu vou estar demitido. E Vem perder Jackson Dart. com o Russell Wilson Mas a ou o questão Jackson é- Dart, A bota o questão Jackson é, Dart. o assento dele não tá quente, o assento dele tá literalmente pegando fogo. Eu acho que o assento dele tá quente, mas eu não sei se é o do mais quente, não. Eu acho que, É que tem tem o Mike treinadores McDaniel. que vão ser demitidos antes dele. Tem o Mike McDaniel, né? Cara, eu acho que vai depender de qual vai ser o treinador que vai ter uma derrota humilhante e o dono vai ficar puto, porque durante a semana aconteceu alguma coisa que o dono já tava puto, e aí demite. Eu acho que vai depender disso. Eu acho que Zach Taylor? é difícil, eu acho que. Não, o Zach Taylor eu não acho difícil porque, assim, Cincinnati Bengals é uma desgraça. O gente. Bengals não vai querer pagar a rescisão contratual, né, do Zach Taylor. Cara, eu acho que o que pegou muito mal pro Brian Daboll nesse Sunday Night Football, primeiro que é um jogo de prime time, então tá todo mundo assistindo. Mas aí você vê o Malik Neighbors. Primeiro que ele foi quase assassinado pelo Russell Wilson, né? No final do jogo. Um passe absurdo. Malik Neighbors, 7 alvos, 2 recepções, 13 jardas. Muito mal utilizado. E Você olha pra defesa da equipe. Você tem ali. Qual que era o grande ponto, né? Você tem um trio de edge rushers muito bom. E tá o Abdul Carter jogando de linebacker. Porque a equipe teve lesões no setor e tal. Caralho, você selecionou ele no top 5, edge rusher. E você vai colocar de linebacker. Eu te avisei quando ele foi draftado. E você falou: não, a gente vai dar um jeito de botar os três em campo ao mesmo tempo. E sem ser fazendo isso, eu te falei que iam usar ele como linebacker, pra usar os dois como edge rusher. Que por mais que os três sejam muito bons, o Kevin Thibodeau talvez seja um nível um pouco abaixo. Ele tá jogando muito bem esse ano. Tá jogando muito bem, mas quando a gente fala de Brian Burns e Abdul Sim, Carter, não. é o novo cara. Os coordenadores defensivos da NFL não são tão criativos assim. Cara, me irritou profundamente ver essa questão do. É o Abdul Carter, cara. Você tá botando ele de linebacker. Você tá fazendo o contrário que os Cowboys fizeram com o Micah Parsons, cara. Isso me irritou muito. Mas, assim, os Chiefs vencem o jogo. Que deveriam ter vencido. Deveriam ter vencido, eu acho que é um time que vai melhorar. Eu não acho que é desespero total pra equipe. Só que eu acho que 2 jogos com a bola. O Chargers vai precisar ter um colapso. E tem muita coisa também, principalmente no ataque. Na defesa eu acho que tá até de boa, porque o Chris Jones voltou. Bem-vindo a 2025, Chris Jones. O Jalen Watson também jogou bem, não sei o quê. Mas no ataque tem mais coisa para além de wide receiver, assim. Isaiah Pacheco, Não, Kareem Hunt. o Chiefs toda semana tem que olhar ali no waiver wire, tentar encontrar um running back. Porque eles botaram um calouro, né? Negativo. Tá negativo, assim. Eles botaram um calouro que tem até, tipo, alguma alegria nas pernas, né? É o Brashard Smith? Quem é Brashard Smith o nome dele? Não sei o nome dele. Mas bota ele em campo, porque, cara, o Kareem Hunt parece que tem mais juice que o Isaiah Pacheco. O Isaiah Pacheco Sim. acabou. Sim. Mas eu acho que tudo isso você vai resolvendo em parte. Você passa pelo wide Mas receiver. será? Mas eu acho que mais que os problemas dos running backs, é o problema do ataque ser mal desenhado. Também. Isso É um Sim, ataque o sem Matt criatividade nenhuma. O senhor Matt Nagy, né, que a gente já falou várias vezes aqui. Vamos avançar agora aqui, vamos... Você cansou de falar de... Não, é porque a gente tem tempo aqui também. Antes que o Roger bote a gente pra fora. Seleção da rodada. Seleção da rodada, semana 3 da NFL. Um oferecimento de ninguém. Então, se você quiser patrocinar, Se você quiser oferecer a seleção da rodada, sim.
mande uma mensagem pra E contato. o meu voto está à venda também. Se você quiser oferecer Sim, a sessão da qualquer rodada jogador da NFL que queira. e quiser que eu force algum jogador, Não, tudo, porra, meu voto está totalmente à venda. Vocês vão ficar chocados com quão barato é o meu voto pra ser vendido. Lembrando, a gente faz quarterback, running back, wide receiver, 2 wide receivers, tight end e defesa. Vamos começar pelo quarterback, que eu achei difícil essa semana. Não pela falta, acho que tinham várias opções, vários caras com bons casos. João, quem é o seu quarterback? Eu achei difícil porque eu achei que tinham vários caras com bons casos, mas nenhum deles foi, tipo, muito bom. Eu acho exatamente. que teve muitos quarterbacks que jogaram bem. Sim. Mas Eu eu acho que botei o o... melhor caso iria pra hoje, né? A melhor chance. Pode ser que seja. A gente tá gravando aqui antes Pode do Monday ser. Night Football, né? Então tem Lamar e Goff ainda que poderiam. O Lamar, se a defesa do Detroit Lions jogar como Sim. é jogado. Mas eu vou de Caleb Williams. Chicago Bears, eu acho que é o cara que foi mais consistente essa semana. Ana? Vou de Jalen Hurts. Eu vou de Jalen Hurts também. 21 Eu de não 30... confio no Caleb Williams. É que o Caleb Williams eu acho que diz mais sobre a defesa dos Cowboys, são Sim, desastres. Mas é a seleção da semana, né? Mas o desempenho dele diz mais sobre a defesa dos Cowboys. Eu acho que o Jalen Hurts, o segundo tempo dele foi muito bom. Terminou com 21 de 32 para 226 jardas, 3 touchdowns, um touchdown correndo também. Running back, João. Botei Jonathan Taylor de novo. Também botei o João. Grande Também partida do botei Jonathan Jonathan Taylor. Era impossível não ser ele, né? 17 carregadas, 102 jardas, 3 touchdowns, um hat-trick. Botei o Jordan Mason como menção honrosa, que eu achei que foi bem. João, não pode menção rosa, vou ter que botar o blip de novo. Mas eu tô Vale fazendo a menção pena. A honrosa gente tem que toda botar vez. menção rosa também pro Daniel Jones. Tu gostou que eu botei no corte? Gostei. Botei o blip no seu Gostei. terceiro wide receiver. O wide receiver, quem que você botou, Ana? Botei 1 ou 2? Começa pelo primeiro. Botei o nosso querido calouro prodígio, Emeka. Jogou Justo. muito. Já, assim, aquela recepção que ele pega, assim, que ele tosta o Sauce Garden com uma mão só, foi muito bonita, assim. Eu estou não achei que ele apaixonada tostou por o esse Salt menino. Garden, não. Achei que foi uma bela recepção de uma jogada Ele tostou, batalhada ele entre tostou dois. o Sauce Garden, João. Enfim, admite. Ana. É bom, né, quando tá provocando os seus jogadores do seu time, né? Eu botei o Trey Tucker dos Raiders. Acho que Hat-trick também. questão de números, né? 145 jardas, 3 touchdowns. Ele é o meu 2, o meu 1 é o A.J. Brown. Botei 6 recepções, 109 jardas, um touchdown. É o Meu- meu 2. Meu 2 é o A.J. Brown. Porque acho que, assim, a gente aqui não tá... quem teve os melhores números, né? Tipo, desempenho, né? E o A.J. Brown, que ele fez no segundo tempo, eu achei que foi A minha impressionante. menção honrosa é o Devonta Smith e o Romeo Dunze. O Romeo Dunze também teve uma bela partida. Mas o Romeo Duz entra naquela coisa do Minha Do menção Caleb honro- Williams. Mas ele tá jogando muito Minha bem. menção rosa é o Ele tá Portland jogando Sutton. muito bem. Portland Sutton jogou bem, verdade. Tyrande eu botei o Hunter Henry. Hunter Henry também, pra mim. Eu acho- botei TJ Hawkinson. Eu não... pra Ah, mim, ele jogou bem. Assim, Confesso Parece que que ele registrou muito. Também O não. Kevin O'Connell, ele às vezes esquece que ele tem um Sim. bom Tyrande, então, mas ele jogou bem, assim, ele teve touchdown, assim. Não, justo, mas é que ataque dos Vikings, você me... Pô, botar Tyrande, Isaiah Rodgers. Né? É Tipo, que assim, eu tenho uma questão com o Hunter Henry, mesmo que ele seja do meu time. Assim, confiar no Hunter Henry no senhor ano de 2025, ele mostra o quão incompetente é o seu time. o Então. Gabriel perdeu dinheiro com o Hunter Henry, né? Sim, uma aposta que eu fiz com o Rodrigo Rodrigo Moisés. Eu apostei que o John Smith ia ter um ano melhor que o Hunter Henry. Os dois foram Pelo contratados no amor mesmo de ano. Deus. Aquele ano que o Patriots... Vamos contratar todo mundo. Eu É. apostei no John Smith. o João Simplesmente apostou Bill no Hunter Henry. Belichick. Rodrigo. Hã? Rodrigo apostou no. O Rodrigo no apostou Hunter Henry. no Hunter Henry e eu apostei no John Smith. Defesa, eu acho que tem bons candidatos. Vikings. Eu botei Cleveland Browns. Eu botei Vikings. Pô, Pick Tem Six. Browns. A Isaiah fumble Rodgers retornado merece pra... respeito. Citar o Isaiah Rodgers, mas eu botei a defesa do Cleveland Browns que anulou. Porque uma defesa anulou o ataque dos Packers com o Jordan Love. Outra defesa anulou o ataque dos Bengals com o Jack Brown. Você tá equivocado. Uma defesa anulou o ataque dos Packers com o Jordan Love. Outra defesa abarrotou um ataque. Deixem aí no chat quem que você acha que deveria Não ter é sido que a melhor defesa dos defesa. Vikings anulou. É, Ela foi o maior pontuador Ela tava no meu semana. time do Fantasy. Ela Tava contra simplesmente mim. afundou, fechou a tampa do caixão na temporada. Você foi Vikings também. Vai. Então você tá no lado errado, vocês estão no lado errado, eu estou no lado certo. Apostas. Apostas. Apostas- Quanto é que tá o placar? Não lembra não. Nada de placar. Quanto tá o Não placar? importa. Você quer que eu fale? A tabela! Não importa o que passou, o que importa é que vai seguir em frente. Pode falar, por favor. Ana. Pode falar? A tabela geral? Pode. Eu e você estamos empatados em 5-3. A gente teve uma baixa essa semana, né? E o Gabriel... É porque o Gabriel apostou no Monday Night também, então... Ele Tem pode... um a menos. Ele pode ficar 3-5 ou 2-6.
É que o João e a Ana são apostadores profissionais, eu sou É. apenas recreativo. Não me escutem, por Mas, favor. mas uma que eu errei foi a do Houston Texans, acho que passou perto. O Houston Texans poderia ter virado o jogo aí no final. Mas a outra que eu errei foi o Cincinnati Bengals mais 4.5. Essa aí você foi- Aí é foda. Essa foi longe. Eu errei Falcons menos 3,5 também. Eu errei a do Raiders. Mas vamos lá, para as apostas da semana. Vamos começar pelo favorito, João. Eu. Bola debaixo do braço. Detroit Lions, 1.23 sobre o Cleveland Browns. Porra, João, você consegue se olhar no espelho? Em casa. Em casa. Eu acho que é o jogo. A montanha-russa do Cleveland Browns agora é o jogo da baixa, né? Alguém tem que fazer o levantamento de ganhos, né? É, Porque... se você tivesse apostado R$10 em cada um. É, verdade. Ana, quem que é o seu favorito? Meu favorito é o Seahawks contra os Cardinals. 1,95. Seahawks são zebra contra os Cardinals. É zebra? É, 1,95 é zebra. Não, na hora que eu vi no site... Não, mas o tá 1,95 é zebra. É zebra? Então esquece aí. Vai Apaga pensando no outro aí, enquanto a gente Apaga tudo. passa pra Deixa eu outro abrir aqui. pra você. Vamos falar zebra então agora. A minha zebra... Aliás, eu não falei meu favorito, né? É. Meu favorito é o Eagles, 1,60 contra o Tampa Bay Buccaneers em Tampa Bay. Eu acho que a sorte do Buccaneers vai acabar. Por que, João? Você tá me olhando assim? Minha zebra é o Buccaneers, 2,37 Ai, sobre meu os Deus do Eagles. céu. Eu acho que de novo, duas equipes que só ganham jogos no fim da navalha. Sim. Os Bucks jogam em casa. Mas eu acho que a sorte do Buccaneers, eu acho que acaba nessa semana. Ana, encontrou um favorito aí que você gosta? Os Peraí, Cardinals são deixa eu favoritos só 1,85 contra os Seahawks. Dá uma olhada aqui. O jogo é Arizona. Só queria deixar claro que o Gabriel censurou minha zebra, Por quê? porque falou que não podia ser mais segunda-feira. Porque ficou ruim, né? Então Eu iria escolher o New York Jets. Porque tem eu uma vou escolha minha que botar. não rolou ainda, É. né? Então, pô, eu vou fazer o seguinte. diga. Eu vou botar o Vikings. 1,65 É o em favorito. Dublin Ah, contra verdade. os Steelers. Contra quem? Steelers. É o jogo de Dublin. Vikings na Irlanda, verdade. E a sua zebra? A minha? É. É Bucks 2,35. Caralho! Eu vou ganhar. Eu vou tirar um ponto de diferença pra vocês, então. Garantido, né? Porque meu favorito foi o Eagles. Não necessariamente, né? Porque Não, vai, se os Eagles ganharem, claramente a gente errou. É E verdade, você ganhou, verdade, porque não tem handicap. verdade. A minha zebra é o Kansas City Chiefs. 2,20 contra o Baltimore Ravens no Arrowhead. Quantas vezes você vai ter oportunidade de apostar no Kansas City Chiefs como zebra? Em casa. Contra um dos 3 melhores times da NFL, né? Eu vou de Kansas City Chiefs. O meu handicap é o Tennessee Titans mais 6,5 contra o Houston Texans. Eu não confio muito no Houston Texans cobrindo 6,5 6,5. é forte. O meu handicap é o Seahawks mais 1,5 sobre os Cardinals. Ana? Meu handicap é o nosso digníssimo Jacksonville Jaguars. Mais 3,5 contra os 49ers. Pensando assim, se o Nick Bosa for poupado, a gente vai ter esse confronto belíssimo entre Mac Jones e Trevor Lawrence. Uhum. Assim, Os Seahawks eu escolhi a porque... defesa dos Jaguars tá Porque o ok. Gabriel me proibiu também de escolher os Seahawks como zebra, porque os Seahawks têm 1,95. E não pode zebra abaixo de 2. Pô, também aí vocês também estão querendo. Tô querendo demais. Zebra é zebra. Não. Zebra é zebra. Não, João, não é zebra, não é zebra. O meu total é Patriots e Panthers, mais de 44,5. Porra. Droga, eu vou errar. O meu também é esse. O meu também é Panthers e Patriots, mais de Ana, 44,5. O meu. Deixa eu ver aqui qual que eu peguei. O meu é. Bills e Saints. Era 45. Mais ou Quare- menos. Não. Mais 48,5. Então tá aí as nossas apostas da semana. Não me sigam o Tem os João. superchats. Eu vou passar pro superchat. Ah, tá. Você achou que Eu já tava pensei dando tchau? Não ia encerrar, eu pensei não. que Vamos já- pro superchat ainda. Ana, superchat. Eu acho que dá pra eu ver aqui, inclusive. Mas por segurança, passa aí o primeiro superchat pra gente. Deixa eu. Até um comentário aqui do. Não é superchat. Então não Dr. fala. Galo. Não. Não, é que tá assim. Ana Carolina Brasil é muito Vikings. Ghost Calls, mas assim, eu não sou muito Vikings. É porque eu amo muito o Brian Flores, entendeu? Assim, o Brian Flores é um psicopata que eu adoro. E é Ana com 2 N's, tá, doutor Belmiro? Mas vamos lá, o primeiro superchat do Elton aqui. Já vou lançar a braba. Com o Russell Wilson titular, quantas vezes o Giants vai fazer mais de 30 pontos de novo? Nunca. Vai ser realmente difícil. Tem outro jogo contra o Cowboys ainda, né? Tudo pode acontecer, pode mas ser aí vai que- ser ele?
Pode ser que aconteça, É, mas até eu lá acho não muito é difícil verdade. também. O próximo. Aí tem o nosso querido Caio, que mandou 5,99 €. Parabéns, Não, Caio. R$200, provavelmente, Pô, né? Aí mandou o seguinte: se tentarmos comparar com o futebol, podemos dizer que o Tom Brady seria o Pelé e o Mahomes, pela genialidade, seria o Messi? não é uma má comparação, Não não. é má comparação, mas eu acho que o Pelé é meio, sei lá, Bart Scott. Não, Bart Scott não. Como é que é? Bastar. Bastar. Jim Brown. É um- É... Porque- Johnny Johnny Unitas. Unitas. Porque Seria o mais o Pelé ele Johnny é mais de uma Unitas. época de É muito diferente. mitológica do que... O- O Tom Brady, o- todo mundo viu. É. O Tom Brady jogou contra o Mahomes. O Pelé seria mais o Johnny Unitas, assim. Mas a questão é que, assim, o Pelé é o GOAT. Sim. E o Tom Brady é o GOAT. Então, nesse ponto... Mas em termos de... Se a gente tiver um pouco mais de subjetividade, eu acho que é isso, né? Eu acho que o pessoal fazia muito Tom Brady e Peyton Manning, Cristiano Ronaldo e Messi, né? De ser, tipo, o Tom Brady ser mais o Cristiano Ronaldo e o Peyton Manning ser mais o Messi. O Peyton Manning, entre aspas, ser melhor, pura e mas... simplesmente, Sim. mas o Tom Brady ser mais dedicado. Mas depois que o Tom Brady se tornou indiscutivelmente o GOAT, aí isso parou. Aí tem mais um. Tem um superchat de $1,99 do Thiago. Qual é o melhor filme da franquia Indiana Jones? Outra franquia também que eu não sou muito fã, não assisti nenhum até hoje. Cara, o melhor filme é o primeiro, né? A Última Cruzada. Última Cruzada, é o Raiders of the Lost Ark. Mas eu sei que o Thiago Matias torce pro Indianapolis Colts, então sei por que ele tá me Esse é o falando que isso. tem a parada do Indiana Jones ser inútil no filme? É, exatamente esse. Fã de Indiana Jones? Mais ou menos. Eu gosto mais de Indiana Jones do que Star Wars. Aí é maluquice. Caralho, Aí é doideira. Assim, eu gosto. Sem Você muito sabe- alarde, a Ana cuspiu a Não, maior eu foto da tenho, história do podcast. eu tenho. Sem muita laje, você falou a maior doideira do mundo. Eu vou me defender aqui. Não, se defende semana que vem. Eu vou me defender aqui. É o seguinte, o meu negócio com Star Wars, eu gosto muito do universo. Mas as histórias eu acho muita firula, assim, dá pra resumir. Meu É por Deus isso- do Você céu. tá Sabe, falando eu do recom- Indiana Jones, que eu acabei de perguntar Mas aqui, que o também primeiro dá filme pra o cara é resumir. inútil. Dá pra resumir. Assim, recomendação de nerd. Joguem os joguinhos de Lego do Indiana Jones e do Star Wars. Pronto. Já é um ótimo resumo. Já dá o resumo da história. Você não precisa ficar vendo 800 filmes, João, 800 séries. A gente vai Você- precisar ter uma você- reunião pra repensar o papel da Você, Ana aqui no ouvinte podcast. do podcast, telespectador da live, esqueçam absolutamente os últimos 37 segundos E do o trailer de podcast. Mandalorian aí? Ainda não vi. Ah, papo de nerd. Tá cara. igual a vibe é mesmo da série, assim. É. Sabe o curioso? Tem uma fala do Mandalorian, né? Do Din Djarin. Ou seja, This is the way. claramente, o Pedro Pascal não gravou ainda as falas dele. Ele vai aparecer lá e vai gravar em 3 dias. E Tem acabou. 3 dias pra gravar. 20 milhões de dólares. É. Roger, você é fã de Indiana Jones? Por favor, então, qual que é o seu filme favorito do Indiana Jones pra gente encerrar? Aí, então tá aí. Primeiro filme. É o Eu melhor, ainda né? sou a favor de jogar o joguinho de Lego. Você já tem a história toda resumida. Assim, não teve um MVP o episódio de hoje. Mas a gente sabe quem foi o Tua Tagovailoa do episódio de hoje do podcast com essa take sobre Indiana. Eu gosto muito de Indiana Jones. Voltaremos semana que vem. Você tá Eu e mais... você. A gente tá procurando um Ana, novo produtor. A Ana, a gente não tem certeza ainda. Você tá mais chateado porque eu falei mal de Indiana Jones ou porque eu falei mal de Star Wars? É, provavelmente Star Star Wars. Tá ótimo. E porque você usou o comentário falando bem do Daniel Jones pra Ainda tem introduzir. tudo isso, né? Tem todo esse combo ainda. E eu tenho que aguentar as piadinhas da Ana aqui na pauta, falando de Daniel Jones, falando de Giants. Mas é isso, apesar disso, siga a Ana no @carbrasil, CARR Brasil. Siga o João no @duca_JE. Siga a Cara dos Esportes em todas as redes sociais. Podcast volta nessa quarta-feira com o episódio NFL. Remoto, não no estúdio. No estúdio, segunda-feira que vem, ao meio-dia, estaremos aqui. Terça-feira, se tudo der certo, teremos programa sobre NBA também. Então, um grande abraço a todos vocês. Tchau.